Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Elimine o herói. Capítulo 11. A preparação mais importante ao limpar uma masmorra era decidir a quantidade de rações alimentares a serem trazidas. Jogadores realmente bons podem planejar com precisão quanta comida consumirão antes mesmo de entrar na masmorra. É claro que jogadores com talento medíocre também podem ser bons planejadores. Isso é apenas um fato da vida. Fazer um plano era algo que até um estudante do ensino fundamental poderia fazer. Por exemplo, fazer um cronograma para as tarefas de verão. A parte difícil foi seguir o plano. Nesse sentido, não foi fácil seguir o plano dentro de uma masmorra. Primeiro de tudo, havia muitas variáveis a serem consideradas em uma masmorra. As maiores variáveis foram os jogadores. Não há como prever o que cada ser humano faria. Por exemplo, iniciar uma competição para matar o monstro-chefe. Claro, é impossível atacá-lo desde o início. No caso dos goblins, sempre há mais de 50 goblins seguindo seu líder. Na maior parte do dia, eles passam o tempo em sua toca, onde residem centenas de goblins. Então o que você deve fazer? Você pode esperar. Espere que o monstro-chefe deixe seu covil com seus lacaios, que geralmente ficam no meio de uma floresta. É claro que esperar não era tudo o que você precisava fazer. Pode funcionar se você conseguir distinguir visualmente quem é o chefe. Caso contrário, mirar no chefe pode ser complicado. Você tem que ter certeza de qual deles é o chefe. Se você estiver enganado, isto é, se você atacar o monstro errado, isso pode colocar todo o seu grupo em uma situação muito terrível. Na verdade, mirar no chefe não foi uma má ideia. Afinal, a parte mais difícil não passou se você se desfizesse do patrão. Como mencionei antes, o problema é que perder tempo assim quando você tem uma quantidade limitada de comida não é melhor do que jogar a comida no lixo. É natural ficarmos preocupados com estes problemas, mesmo que essa ansiedade possa se transformar em imprudência mais tarde. Eles devem se mudar em breve. Kim Voldin. Ele comoveu o momento em que a ansiedade alheia se transformou em imprudência. No quarto dia dentro da masmorra, um grupo de 5 homens liderado por Kim Sanjon atacou um grupo de goblins. É ele, aquele cara ali com uma cicatriz na cabeça. O objetivo deles era óbvio. Vamos terminar isso rapidamente. Guerra Blitz. O objetivo deles era matar o lodo disfarçado de goblin em um instante. Claro, eles estavam confiantes. Primeiro de tudo, eles descobriram que um slime atacou o grupo de Yang Si-kyun e identificaram o slime disfarçado de goblin. A confiança deles em derrotar o chefe também estava no auge. É só uma gosma, vai ser tão fácil. Limo, que nome ridículo. Por outro lado, Kim Sanjon e seu grupo eram jogadores promissores reconhecidos pela única guilda Fênix. Além disso, Kim Sanjon teve a experiência de limpar sozinho uma masmorra de goblins de rank e recebendo legitimamente seu apelido de Matador de Goblins. Embora apenas cerca de 10 pessoas no mundo conhecessem seu apelido, ele estava extremamente confiante em lutar contra goblins, independentemente da situação. Suas armas também eram itens raros, cada uma delas valia até 800 milhões de won. Esse Lamborghini é meu. Eu sempre quis um Bentley, isso é ótimo. Kim Sanjon e seu partido também tinham uma forte motivação para capacitá-los em direção ao seu objetivo. Eles tiveram determinação suficiente para durar alguns dias mesmo depois que o boss foi morto. Por outro lado, foi isso. Eles só tinham confiança e determinação, nenhum plano sólido para realmente realizar o seu objetivo. Kim Sanjon, o líder do partido, percebeu isso quando cortou o Goblin com uma cicatriz na cabeça com uma espada de 800 milhões de won. Puk! Sua espada cortou de forma limpa o corpo do Goblin. Naquele momento, os instintos de matador de goblins de Kim Sanjon lhe disseram: não é esse cara. Disse a ele que este era apenas um duende de verdade. Não é o monstro-chefe do lodo. O verdadeiro lodo estava por trás de Kim Sanjon. Quando Kim Sanjon virou a cabeça ao perceber a situação, um soco veio de um slime que se transformou em um orc feio, não em um goblin. O soco foi em direção ao seu rosto. Kim Sanjon fechou os olhos com força. Naquele momento, o punho do orc avançou em direção à cabeça de Kim Sanjon que usava capacete. Pudeug. Os sons de ossos quebrados estalaram no pescoço de Kim Sanjon. Ei Sanjon! Senhor Sanjon! Imediatamente gritos por seu nome também surgiram. Finalmente, o corpo de Kim Sanjon atingiu o chão. Um suspiro saiu da boca de Kim Sanjon. Em outras palavras, Kim Sanjon ainda estava vivo. Claro, ele estava apenas vivo. Era impossível para ele lutar com o pescoço quebrado. Ele teve sorte de sobreviver. No entanto, seus companheiros não tiveram sorte alguma. Enquanto um grupo de goblins e o lodo com a forma de um orc ainda restavam, o grupo de Kim Sanjon agora tinha que lutar com um fardo conhecido como Kim Sanjon. Neste momento, um alarme passou pela cabeça de todos. Não deveríamos abandoná-lo? De acordo com os manuais de instruções, deveríamos abandoná-lo. Eles tiveram que lutar contra o fato de que todos poderiam morrer se continuassem tentando salvar Kim Sanjon. No entanto, ninguém poderia dizer abertamente que deveriam abandonar Kim Sanjon. O sinal de resgate. A melhor opção que tiveram foi pedir ajuda. Infelizmente, nem isso aconteceu. Em suas cabeças, eles se lembraram de como ridicularizaram e riram dos membros do partido de Yang Si-kyun. Orgulho. Um defeito humano que sempre levou as pessoas a fazerem escolhas terríveis, as impediu. Reúna-se em torno de Kim Sanjon. Kyuro enquanto paramos o monstro. Sim. Finalmente, o partido de Kim Sanjon decidiu proteger Kim Sanjon. 3 pessoas cercaram Kim Sanjon como se o estivessem protegendo, e um curandeiro começou a tratá-lo. Enquanto isso, os goblins e um slime em forma de orc atacaram o grupo. Os goblins à distância atiraram pedras.
Caca, os goblins próximos atacaram a festa. Kaan, o lodo em forma de orc atingiu um escudo que parava seu caminho com punhos semelhantes a martelos. Malditos goblins bastardos. Aguente firme. Aguente até o fim. Só o facto de não estarem a gritar ou a ficarem dominados pelo medo era prova de que o grupo de King Sanjon era mais competente do que a maioria dos partidos. Certamente, eles não tinham intenção de prolongar esta batalha. Eles fugiriam assim que King Sanjon recebesse o tratamento mínimo que lhe permitisse escapar. Está pronto. Finalmente chegou a hora. Vamos disparar um. O mago na retaguarda terminou de preparar seu feitiço e disparou uma gigantesca bola de fogo em direção à horda de goblins. Kvaleon. Com o impacto, a enorme bola de fogo explodiu como uma granada. Enquanto os goblins gritavam e morriam, os companheiros de King Sanjon fugiram com King Sanjon. O lodo em forma de orc soltou um grito horrível em direção ao grupo de King Sanjon. Persiga-os. Ele comandou os goblins. Inadvertidamente, após ouvirem o comando de seu líder, os goblins recuaram horrorizados. Era o instinto de um goblin ficar aterrorizado com a voz de seu predador natural, um orc. Enfrentando tal dilema, o lodo imediatamente voltou à forma de um goblin. O corpo do orc derreteu como uma vela e em um instante solidificou-se em um goblin. O slime deu ordem para perseguir o grupo de King Sanjon mais uma vez. Então os goblins começaram a perseguir o grupo, um por um. No entanto, muitos dos goblins ainda estavam hesitantes. O lodo gritou com os goblins mais uma vez e os goblins hesitantes finalmente moveram a bunda. O rosto do slime estava enrugado pela visão dos goblins patéticos. Ele tinha uma expressão de raiva. Foi naquele momento. Algo emergiu de trás do lodo. No momento em que o lodo frustrado virou a cabeça, fios translúcidos já estavam enrolados em seu pescoço. Paan! O fio foi puxado com força quando o lodo virou a cabeça e olhou nos olhos da pessoa atrás dele. Os olhos do lodo se arregalaram a tal ponto que parecia que estava prestes a sair. Kek. Sons de sufocamento e suspiros desesperados por ar saíram do lodo. Teu-Georiok. Também foi ouvido o farfalhar dos soldados esqueletos de King Voldin enquanto eles corriam em direção ao lodo com facas. Em um momento, o lodo mudou sua forma para a de um orc. Ele queria aumentar a espessura de seu pescoço para a de um orc, e não para algo tão frágil e fraco como um goblin. Ele pretendia cortar o fio translúcido em volta do pescoço com um movimento rápido. Porém, os fios translúcidos não quebraram, nem esticaram. É feito de teias de aranhas-cobra que só aparecem em masmorras de 3 andares. Não é algo que você possa escapar. A surpreendente força da seda da aranha tornou-se repentinamente aparente, custando cerca de 10 milhões de won por metro. Além disso, a vantagem da teia de aranha-cobra não era apenas a alta resistência à tração e a baixa elasticidade, mas também era um aderente extremamente forte. Era como se o pescoço do slime estivesse acorrentado a uma coleira inseparável. Por volta dessa época, os soldados esqueletos começaram seu ataque. Os soldados esqueletos não balançavam suas facas como goblins sem noção. Eles descobriram que era mais eficaz fazer pequenos cortes e feridas do que esfaquear com toda a força. Sdick. Assim, soldados esqueletos encheram o corpo do lodo em forma de orc com cortes e feridas. Neste momento, só havia uma coisa que o slime poderia fazer. Menor, teve que mudar sua forma para algo menor que um orc. A forma do slime começou a mudar de orc para goblin. Naturalmente, a pressão em volta do pescoço diminuiu. No entanto, quando voltou a ser um goblin, seu rosto ficou extremamente pálido. Sangue jorrou da boca do slime, que atualmente estava na forma de um goblin. Valeu a pena tirar seu sangue diligentemente. Quando o lodo ficou menor, a concentração do sangue venenoso de King Voldin dentro de seu corpo tornou-se mais concentrada até se tornar letal. A notificação que sinalizou o fim da batalha foi ouvida. Mas King não parou no anúncio. Em vez disso, King cavou o corpo derretido da gosma, que agora era translúcida. King Voldin pegou um anel. Naquele momento, uma única janela holográfica apareceu diante dele. Anel de slime transformado. Foi um item único. Possuía opções condizentes com um item único. Foi difícil encontrar um item que desse tantas estatísticas no nível 10. Além disso, nem era uma arma, era um acessório. Se ele o vendesse, poderia conseguir dinheiro suficiente para comprar todos os carros no estacionamento agora. É como Jayon disse. Claro, King Voldin não estava planejando vender um item tão bom. Isso foi o oposto de suas intenções. Valeu o esforço. Para arrecadar dinheiro para comprar itens bonitos, King Voldin suportou toda a zombaria e desprezo. Naturalmente, King Voldin usou o anel sem qualquer hesitação. Janela de status. A página de status apareceu instantaneamente diante dele. King Voldin alocou todos os pontos de estatísticas não alocados que recebeu ao subir de nível para sua constituição. Só resta uma coisa agora. Vamos terminar depois de verificar o catálogo. Ele teve que verificar o catálogo dado aos jogadores para ver sua auréola respeitável quando atingissem o nível 10. Naturalmente, King Voldin não esperava muito disso. King Voldin sabia que sua sorte não era tão boa quando se tratava de catálogos. Catálogo. Então não houve brilho vindo do fino catálogo que apareceu. Como eu pensei, não há luz. Não havia luz prateada ou luz dourada. Em vez disso, havia uma página que parecia ser feita de obsidiana. Capítulo 12. Todos os itens que podem ser obtidos em uma masmorra são divididos em 4 categorias: normal, raro, único e lendário. Destes, o valor dos itens lendários era inestimável. Para ser mais preciso, não se pode substituir um item lendário, não importa o custo. Isso ocorre porque não há duplicatas de itens lendários. Foi também a razão pela qual os jogadores às vezes iniciavam guerras para matar aos outros em vez de matar os monstros.
Itens lendários tornaram-se uma necessidade para masmorras com 6 ou mais andares. Além disso, se os jogadores conseguissem entrar em masmorras com mais de 6 andares, provavelmente seriam os melhores jogadores em suas respectivas guildas. Quanto mais proeminente a guilda do Messias se tornava, mais os conflitos entre os jogadores se intensificavam. Naturalmente, as guildas que não desejavam o sucesso da guilda do Messias na limpeza das masmorras recusaram-se a cooperar com elas. No final, a guilda do Messias teve que recorrer à violência. O método favorito de violência que eles utilizaram em sua vida passada foi ele mesmo, o cão de caça Kinvoldin. Depois que as masmorras de 7 andares apareceram, Kinvoldin passou mais dias trabalhando na caça de jogadores em vez de monstros. De certa forma, a situação dos itens lendários não era tão ruim quanto a das habilidades lendárias. Você poderia roubar os itens, mas para obter habilidades lendárias, você teria que fazer um acordo com o dono da habilidade ou então a única outra coisa que você poderia fazer seria matar o dono. Claro, a existência de uma habilidade lendária foi mantida em segredo mesmo entre amigos próximos. Kinvoldin acabou de adquirir essa habilidade. Uma habilidade de classificação lendária, Olhos de Anubis. Além disso, Kinvoldin conheceu o dono dessa habilidade em sua vida anterior. Foi a habilidade do Detetive Arsene. Detetive Arsene. Essa pessoa tinha uma habilidade incrível de detetive. Ele poderia rastrear itens misteriosos ou desconhecidos. Ele obteve enormes lucros com a guerra que começou em 2025. Ele acabou se tornando membro da Guilda Messias em uma filial localizada na China. Ele fez contribuições críticas para a Guilda do Messias. Kinvoldin tinha um relacionamento muito próximo com ele. Assim que o detetive Arsene rastreou a localização de um item que a Guilda do Messias precisava, o cão de caça Kinvoldin saiu em uma caçada para recuperar o item. Essa habilidade transformou um ninguém medíocre em um monstro que brincava com a vida de outras pessoas. A habilidade do detetive Arsene deveu-se principalmente a esta habilidade, Olhos de Anubis. Pode ler a memória dos mortos. Esta foi a melhor habilidade quando se trata de tornar alguém um grande detetive. Naturalmente, Kinvoldin não gostava dele. Em primeiro lugar, ele escolheu a Guilda do Messias apenas porque determinou que a Guilda do Messias lhe proporcionaria os maiores benefícios nas fases posteriores do jogo. Ele não se juntou à Guilda do Messias por seus nobres valores ou ideologia. Aposto que foi o primeiro nome que Lee Sejong riscou na lista de mortes. Por outro lado, Kinvoldin foi provavelmente o primeiro nome a ser colocado na lista de mortes. Kinvoldin tinha bons motivos para odiar tal pessoa. Quem diria que eu iria aposentá-lo assim? De qualquer forma, para Kinvoldin foi uma colheita inesperada. A Guilda do Messias não tem mais sua dupla de cães de caça, detetives. O detetive cão de caça que desempenhou um papel crucial na obtenção dos itens para a Guilda do Messias desapareceu. E, no entanto, a principal razão pela qual Kinvoldin acolheu bem a habilidade foi algo diferente. Park Shin-hee. Assim que eu matar aquela vadia, poderei ver suas memórias e os planos daqueles bastardos. Qual era o propósito e a agenda da Guilda do Messias e quão envolvida essa pessoa estava? Como a Guilda do Messias alcançou o mundo e eventualmente o engoliu? Os Olhos de Anubis tornarão isso possível. O potencial para os Olhos de Anubis era infinito. O mundo estava cheio de pessoas que escondiam riquezas onde queridas ilegalmente, obtidas através de conspirações desonestas e crimes ultrajantes. Kinvoldin sorriu e pulverizou a página de habilidade de obsidiana em sua mão. A obsidiana em pó passou por seu braço e se fundiu nos 2 olhos de Kinvoldin. Depois disso, os olhos de Kinvoldin ficaram pretos. Foi então. Kinvoldin continuou ouvindo mensagens sobre seu poder recém-adquirido através das notificações. Assim como toda cidade tem seus distritos, existem facções em uma guilda. Pelo contrário, nenhum outro tipo de organização tem maior probabilidade de formar facções do que uma guilda. Basicamente, os jogadores costumam se agrupar em grupos de 4 ou 5. Por outro lado, geralmente há centenas de jogadores em uma guilda, e mais de 1000 no caso de grandes guildas como a Guilda Fênix. Centenas de grupos se reuniram em uma guilda e são tratados de forma diferente dependendo de suas habilidades e desempenho. No entanto, não é a sua ideologia ou valores que os unem. É uma situação em que é inevitável o surgimento de facções. Assim que uma masmorra de nível B de um andar apareceu na cidade de Seognon, 3 facções ou grupos diferentes foram despachados dentro da guilda. Era normal que as facções reclamassem de infortúnios e perdas. Também era natural que a culpa e as reclamações fossem dirigidas aos membros mais fracos. Qualquer um está bem, então por favor, saia em segurança. Só não morra. Por favor, não morra. Se você vai morrer, saia e morra. É por isso que os membros da equipe de apoio às masmorras da Guilda da Fênix oraram fervorosamente pelo retorno seguro dos jogadores. A masmorra está limpa. Eles ouviram o tão esperado anúncio. Ao saber da notícia, os integrantes da equipe de apoio saíram do quartel e correram em direção ao portão. Os envolvidos na guilda não foram os únicos a se mudar. A masmorra está limpa. Sério? Tão rápido? Os soldados também se interessaram e começaram a se movimentar ao ouvir a notícia de que finalmente poderiam retornar à sua base. Logo, eles torceram por um homem que acabará de cruzar o portão. Acabou. Uau! Entre os aplausos, o membro da equipe de suporte da Phoenix Guild, Chan Yang-soo, abordou o primeiro retornador e disse: Senhor Kinvoldin, obrigado por seus esforços. Kinvoldin mostrou-lhe um sorriso. Sim, obrigado por seus esforços também. Por favor, devolva minha bagagem. Chan Yang-soo assentiu e gritou o nome de Kinvoldin para outro funcionário, e um membro da equipe de apoio imediatamente trouxe uma caixa de plástico que continha os pertences de Kinvoldin. Kinvoldin tirou a chave do carro e o smartphone da caixa e contou a Chan Yang-soo: você também poderia me trazer uma caneta e um bloco de notas? Sim.
Chan Yang-soo questionou levemente o pedido, mas logo acenou com a cabeça e conseguiu o que Kim Woo-jin pediu. Enquanto Chan Yang-soo trazia a caneta e um caderno solicitados, Kim Woo-jin tirava fotos dos carros estrangeiros caros alinhados no estacionamento com seu smartphone, um por um. Ele também não estava tirando fotos deles normalmente. Parecia que ele não estava tirando uma foto para se lembrar deles, mas sim como um revendedor de carros usados tentando tirar fotos para vender um carro. Ele até tirou fotos de perto dos pneus. O que ele está fazendo? Chan Yang-soo inclinou a cabeça confuso e entregou as coisas solicitadas por Kim Woo-jin. Com licença, trouxe as coisas que você pediu. Ah, obrigado. Então Kim Woo-jin escreveu algo no bilhete que recebeu e entregou ao funcionário. O que é isso? Chan Yang-soo perguntou e Kim Woo-jin respondeu com um sorriso. Esse é o número da minha conta bancária. Sim. Se você entregar para as pessoas que vierem atrás de mim, elas saberão o que é. Foi então. Uau! Mais uma vez aplausos foram ouvidos perto do portão da masmorra, e os aplausos continuaram chegando. Os jogadores, um após o outro, saíam da masmorra. Depois de ouvir passos, Chan Yang-soo virou-se para olhar os jogadores saindo do portão. Ao mesmo tempo, Chan Yang-soo parecia extremamente nervoso. Kim Woo-jin foi apenas um cactuji neste ataque à masmorra, e não houve grandes problemas, mesmo que ele morresse. Por outro lado, todos os jogadores que surgiram um por um eram pessoas importantes com experiências significativas. Era natural que seu interesse por Kim Woo-jin fosse suspenso. 2. Chan Yang-soo contou o número de pessoas que passavam pelo portão, uma por uma. No entanto, ele percebeu que o motor do carro de Kim Woo-jin já havia ligado. Bureu. Entre a Ferrari e a Lamborghini, um carro pequeno que estava estacionado entre eles soltou um rugido patético. Então Chan Yang-soo voltou a si. Relatório. Como membro da equipe de suporte encarregada de escrever um relatório, ele não podia deixar Kim Woo-jin simplesmente ir embora. Ei, espere um minuto. Chan Yang-soo, que chegou perto da porta do carro, disse com urgência. Representante relatório, ainda temos que escrever um relatório? Kim Woo-jin respondeu à pergunta. Eu irei à sede da guilda e enviarei pessoalmente. Sim. Em resposta, o rosto da equipe de apoio endureceu como se tivessem ouvido que era o fim do mundo. Em sua defesa, esta foi a primeira vez, incluindo seus sonhos, que ele viu um jogador ir à sede da guilda para enviar diretamente um relatório. Para a equipe chocada, Kim Woo-jin explicou com um sorriso. Se você quiser, apenas relate o que eu disse ao líder da equipe Jeon Volsel. Diga meu nome a ele e ele entenderá. Ah, sim. Kim Woo-jin tirou sua carteira que estava no banco do passageiro da frente e tirou cerca de 10.000 won e notas de 1.000 won. O valor total parecia ser de cerca de 100.000 won. Kim Woo-jin entregou o dinheiro para Chan Yang-soo. Distribua aos outros jogadores em quantidades razoáveis. O que é isso? É a taxa de táxi deles. Depois de deixar essas palavras para trás, Kim Woo-jin deixou a cidade de Seognan. Ano de 2023, um mundo onde palavras casuais podem se tornar virais depois de viajar pelo mundo em apenas um segundo. O incidente na cidade de Seognan não demorou muito para se espalhar entre os jogadores coreanos. Alguém matou um lodo transformador? Um lodo transformador não é muito difícil de capturar? O que você disse? Alguém matou sozinho? Qual é o nome dele? Kim Woo-jin? Afiliado da Phoenix Guild? Não faz nem um mês desde que ele se tornou jogador. Foi o momento em que o nome de Kim Woo-jin se espalhou entre os jogadores coreanos. No entanto, foi o nome dele que se espalhou, não a verdade. Em vez disso, informações distorcidas começaram a se espalhar como um incêndio. Ouvi dizer que ele roubou o monstro enquanto ele estava quase morto graças a outro grupo. Aparentemente, ele roubou de uma estrela em ascensão, Kim Sang-jong. Em primeiro lugar, ele conseguiu ingressar como Kaduji para ganhar experiência, mas acertou-os na nuca. Que filho da puta! Sim, que bastardo. Em vez de ser conhecido como uma estrela em ascensão que pegou sozinho um lodo transformador, Kim Woo-jin começou a ser conhecido como um filho da puta, que traiu as pessoas que o ajudaram. Ao mesmo tempo, você é incrível. De jeito nenhum. Kim Woo-jin estava conversando com Jeon Volsel, o líder da equipe de suporte, na sede da Guilda Fênix. A discussão começou logo depois que Kim Woo-jin escreveu um relatório quando retornou à sede principal. Claro, eles não estavam lá apenas para bater um papo. Não, isso é realmente incrível. É um grande negócio. Não importa o que as outras pessoas digam sobre você. Você não precisa me elogiar tanto. Eu esperava que rumores ruins sobre mim se espalhassem. Jeon Volsel, o líder da equipe, já percebeu isso quando recebeu o relatório sobre a conclusão da masmorra. Era inevitável que rumores ruins sobre Kim Woo-jin se espalhassem. As coisas deram errado desde o início. O principal espetáculo deste ataque à masmorra deveria ser as 3 partes. Um deles deveria estar no centro das atenções. Porém, o jogador que entrou no show como figurante passou a ser o personagem principal da história. Além disso, todos os 3 partidos têm as suas próprias facções por trás deles, enquanto Kim Woo-jin não pertence a nenhuma facção. Do ponto de vista das 3 facções, eles tiveram que morder Kim Woo-jin por causa de sua imagem e orgulho. Não, eles tiveram que morder Kim Woo-jin para proteger suas reputações. Jeon Volsel, chefe da equipe de suporte, marcou um encontro com Kim Woo-jin para consolá-lo em tal situação. Jeon Volsel ficou cego por seu favoritismo. Para ele, Kim Woo-jin era mais atraente do que os jogadores que brigavam por interesses próprios. Também ajudou o fato de Kim Woo-jin ter salvado os outros jogadores intervindo. Mas ainda acho que foi necessário. Se eu não me apresentasse para ajudar, isso teria causado sérios danos aos outros jogadores.
Certo. Se o Sr. Kim Vol-jin não lutasse, alguém teria morrido. Acima de tudo, de acordo com o relatório de Kim Vol-jin, se Kim Vol-jin não interviesse da forma como fez, certamente teria havido pelo menos algumas vítimas. Obviamente, ele não podia acreditar em tudo que Kim Vol-jin escreveu, mas ainda estava claro que foi Kim Vol-jin quem pegou o lodo transformador. Esse foi o fim da história. O único dever do jogador era limpar a masmorra e exterminar o que havia dentro dela. Estou muito feliz que todos tenham sobrevivido e tenho certeza de que posso lidar com qualquer insulto. Kim Vol-jin conhecia a realidade da situação e agiu de acordo. O líder da equipe, Jeon Vol-sel, ficou realmente impressionado com o comportamento de Kim Vol-jin e como ele lidou com a situação. Ele estava composto. Não importa o problema. Ao mesmo tempo surgiram algumas dúvidas. Por que uma pessoa como ele se juntaria à nossa guilda? Quem quer que visse Kim Vol-jin assim pensaria que ele era mais adequado para a guilda do Messias, não para a guilda da Fênix. Naturalmente, ele não contemplou a questão por muito tempo. Não há razão para duvidar de um jogador sincero, abnegado, cooperativo, razoável e moral. Estou feliz que você pense assim. Como você disse, haverá rumores ruins se espalhando sobre você imediatamente. Mas tenha isso em mente, que a guilda da Fênix está do seu lado. Obrigado. Kim Vol-jin soltou um longo suspiro. Foi um suspiro muito longo. Você está preocupado com alguma coisa? Foi um suspiro tão longo que Jeon Vol-sel sentiu que não tinha escolha a não ser perguntar. Kim Vol-jin respondeu como se estivesse esperando por essa pergunta. Acho que o tempo resolverá esse problema, mas queria saber se há algo que eu possa fazer para melhorar minha imagem. Inúmeras opções surgiram na mente do líder da equipe. Não posso dizer que não haja, mas o problema é que há muitos. Na verdade, havia inúmeras maneiras pelas quais os jogadores poderiam ajudar a sociedade e melhorar suas reputações. No entanto, a maioria dos jogadores não se incomodou. Todos limparam masmorras por seus próprios interesses. Eles apenas escolhem a maneira mais segura de se beneficiarem, não se importando nem um pouco com o resto do mundo. Se os jogadores normalmente vivessem com a determinação de salvar e ajudar o mundo, a guilda do Messias não teria sido tão admirada. Entrar em masmorras que os outros jogadores rejeitaram ou entrar em uma masmorra para resgatar outros times é o suficiente. No entanto, mesmo que os jogadores tenham assinado um contrato com a Guilda Fênix, ainda havia masmorras nas quais os jogadores não queriam entrar, corroendo as finanças do país. Se essas masmorras forem concluídas, sua reputação certamente ficará muito melhor. No entanto, é evitado porque é realmente perigoso. Claro, isso significava apenas que a masmorra era perigosa o suficiente para dominar os jogadores comuns. Então eu farei isso. Portanto, o líder da equipe Jeon Vol-sel revelou admiração ao ouvir a resposta de Kim Vol-jin. Kim Vol-jin colocou uma marca no coração do líder da equipe Jeon Vol-sel. Eu ficaria feliz em fazer isso se puder. O líder da equipe Jeon Vol-sel pensou. Nunca vi um jovem tão bom e trabalhador em toda a minha vida. Capítulo 13. No ano de 2020, quando masmorras e monstros apareceram pela primeira vez no mundo, as pessoas pensavam que o fim do mundo estava próximo. Depois apareceram os jogadores. Na época, as pessoas viam os jogadores como esperança surgindo do chão. No ano de 2023, o mundo tornou-se ainda mais instável com o passar do tempo, em vez de melhorar. Nos últimos anos, a taxa de crescimento econômico mundial manteve-se negativa, o preço dos bens, bem como o desemprego, dispararam e os danos materiais causados por monstros tornaram-se descontrolados. Em África, na América do Sul e na Europa Oriental, onde os governos não tinham capacidade para funcionar ou operar, países e governos começaram a desmantelar-se ou a entrar em colapso. Mesmo assim, o mais frustrante de tudo foi a ganância dos jogadores. A única maneira de fazer com que os jogadores atacassem as masmorras e resolvessem o problema era jogando dinheiro suficiente neles. Com o passar dos anos, a demanda por dinheiro dos jogadores aumentou. Agora, chegou-se ao ponto em que os intervenientes estão a exercer um enorme poder de alavancagem, bem como a fazer lobby para aprovar leis que os beneficiem mais. Num mundo assim, havia apenas um raio de luz em que as pessoas podiam confiar. A Guilda do Messias. Eles colocam suas vidas em risco para tentar salvar o mundo. Por isso foram os únicos elogiados pelo mundo. Em contraste, o resto dos jogadores ficaram bastante quietos quando se tratou de falar sobre a Guilda do Messias. Nenhum jogador queria falar das nobres conquistas da Guilda do Messias. Era de se esperar. A Guilda do Messias limpou uma masmorra de 5 andares. Acho que é hora das pessoas nos xingarem agora. Com a presença da Guilda do Messias fazendo com que todos os outros jogadores do mundo parecessem sanguessugas gananciosas e sugadoras de sangue. Para os jogadores falar sobre a Guilda do Messias era como esfregar a merda na cara, trazendo vergonha para suas próprias reputações. Maldita Guilda do Messias. Quero dizer, não é como se tivéssemos cometido um crime, não é? Eles deveriam ser gratos a seres escolhidos como nós por lutarem para proteger suas vidas. A Guilda do Messias era um tema especialmente delicado para a Guilda da Fênix. Quanto maior era o carinho do público pela Guilda do Messias, maiores se tornavam as críticas dos jogadores, e o peso das críticas foi direcionado à Guilda da Fênix, a segunda guilda coreana classificada que estava logo atrás da Guilda do Messias. O clima foi violentamente destruído quando a Guilda da Fênix ouviu a notícia de que a Guilda do Messias concluiu uma masmorra de 5 andares. Sob tais circunstâncias, não havia nada que os jogadores da Guilda Fênix pudessem fazer. De qualquer forma, você ouviu falar dessa história. Que história? Aquele novo recruta que chutou os outros na cabeça. Uma fuga da realidade. Eles começaram a se consolar mastigando seus oponentes mais fáceis. Ah, aquele bastardo do Kim Vol-jin? O cordeiro sacrificial foi Kim Vol-jin. Ele realmente é um idiota. Embora a Guilda Fênix já tenha declarado oficialmente que os problemas de limpeza da masmorra envolvendo Kim Vol-jin eram falsos e que Kim Vol-jin não era culpado, ninguém prestou atenção a isso. Kim Jin-Vol, que filho da puta. O nome dele é Kim Jin-Vol, certo?
Terei que falar com ele mais tarde, quando vir. Não, esqueça o rosto de Kim Woo-jin. Muitas pessoas que xingaram Kim Woo-jin nem sabiam seu nome. Era evidente que eles não tinham interesse na verdade. A única coisa importante é que Kim Woo-jin é um alvo fácil de mastigar livremente. Naturalmente, eles também não estavam interessados nos movimentos de Kim Woo-jin. O Sr. Kim Woo-jin pediu apoio. É uma masmorra de classificação C mais de um andar. Após o incidente em que todas as 3 partes, um total de 9 pessoas, incluindo o aniquilamento do grupo de Jeon Yong-kil, era conhecido, ninguém se inscreveu para esta masmorra por um mês. Nenhum jogador estava interessado no fato de Kim Woo-jin estar desafiando uma masmorra, que todos os jogadores ignoraram após 3 tentativas fracassadas. Ficou claro que eles simplesmente não estavam interessados. Quem é Jeon Yong-kil? Ele era uma estrela em ascensão na facção de Park Yong-wan. Você não se lembra, senhor? Foi ele quem freneticamente nos pediu para inscrevê-lo em uma masmorra de classificação B, alegando que ele era como o irmão mais novo de Park Yong. Quero? Oh, aquele pequeno bastardo. Eu me lembro agora. O que devo fazer? Como não havia razão para duvidar de Kim Woo-jin, não houve problema. O que você quer dizer com o que devo fazer? Você deve dar total apoio a uma pessoa que está disposta a fazer a coisa certa. Ele fez algum pedido adicional? Ah, isso. Houve um pedido em particular. O que é? Ele pediu algum dinheiro para a gasolina. Dinheiro da gasolina? Aquele cara. Ele não tirou muito dinheiro de uma aposta? As crianças que tiveram o dinheiro levado por ele enlouqueceram, certo? Aparentemente, ele gastou tudo na compra de uma página de habilidades. Só assim a terceira masmorra de Kim Woo-jin foi decidida. Kim Woo-jin olhou para sua habilidade recém-adquirida. Foi uma habilidade comprada com o dinheiro que ganhou em troca dos carros que ganhou na aposta. Pensar que consegui isso por 1 bilhão de won. O preço foi de 1 bilhão de won. Estava além do bom senso e da imaginação. Como seus efeitos não foram impressionantes, foi ainda mais difícil compreender o preço. Comprei por um preço barato. No entanto, Kim Woo-jin, que analisou a habilidade, ficou satisfeito com o preço. Estou feliz por poder conseguir isso com dinheiro. Pelo contrário, ficou satisfeito por ter conseguido adquirir uma habilidade que era exclusiva para sua auréola, o emissário do submundo, difícil de encontrar neste momento. Posso usar o envenenamento sanguíneo de forma mais eficaz. Além disso, Kim Woo-jin mal podia esperar para ver a sinergia entre a habilidade envenenamento de sangue que ele já aprendeu e a habilidade arma de sangue que acabou de adquirir. Isso não é um problema. Afinal, posso ganhar tudo de volta. Acima de tudo, Kim Woo-jin não estava muito preocupado com questões financeiras. Se eu conseguir pegar o rabo dele corretamente neste momento, posso ser capaz de rasgá-lo completamente. A pessoa que Kim Woo-jin almejava era um peixe grande que ele procurava há algum tempo. O traidor Park Yong-wan. Park Yong-wan, apelidado de traidor. Como seu apelido indica, ele literalmente traiu seu país. Em 2025, quando o mundo começou a iniciar guerras para garantir itens para seus jogadores, ele estava entre os jogadores que se mudaram para o Japão com os itens garantidos pelos jogadores coreanos. Além disso, ele foi uma das 4 pessoas que ultrapassaram a marca de 100 itens de propriedade na Guilda Fênix. A essa altura, esse cara deve ter arrecadado muito. Ele também era conhecido por ter o maior número de fundos itens coletados dos 4 membros principais da Guilda Fênix. Para começar, ele estava cometendo todo tipo de atividades ilegais e corruptas. Kim Woo-jin descobriu que não estava apenas envolvido no tráfico de cadáveres de monstros e no tráfico de armas, mas também no negócio ilegal de limpeza de masmorras, bem como no tráfico de drogas. De certa forma, ele era um homem de grande capacidade. Não foi fácil fazer seu trabalho e cumprir suas funções como jogador enquanto cometia crimes atrozes nos bastidores. Ninguém suspeitava disso até que ele vendeu seu país. Ele foi um homem que construiu um castelo impecável sem que ninguém percebesse. Neste momento, ele já pode ter a lendária espada Sain. O maior erro que ele cometeu no passado foi possuir a lendária espada Sain. Caso contrário, ele teria sido alvo do cão de caça um pouco mais tarde em sua vida. Foi também um dos maiores motivos de Kim Woo-jin para ingressar na Guilda Fênix. A Guilda do Messias é para heróis. Se você tocar em um membro da guilda, haverá uma retaliação severa. Em contraste, a Guilda Fênix está sobrecarregada de lixo. Estava cheio de criminosos que não conseguiam mudar a forma como viviam. Kim Woo-jin, um caçador de criminosos, sabia melhor do que ninguém como usá-los. É por isso que ele escolheu esta masmorra. Assim que eu encontrar o corpo de um homem chamado Jeon Yo-jil, que pertencia à facção Park Yong-wan, e ler sua memória, poderei ter uma pista. Será uma boa oportunidade para obter informações sobre o cartel que Park Yong-wan construiu em solo coreano. Dessa forma, Kim Woo-jin chegou ao local de sua terceira masmorra na cidade de Chuncheon. A maior mudança com a chegada dos portões das masmorras foram os preços dos imóveis. Na área metropolitana de Seul e Gangnam, em particular, os preços das casas dispararam a tal ponto que era quase impossível obtê-las apenas com dinheiro. Por outro lado, os preços das casas em outras áreas além da província de Gyeonggi e em cidades não metropolitanas praticamente perderam o valor. Mesmo com o aumento de jogadores, o surgimento de mercenários e a implantação dos militares, as áreas com menor densidade populacional eram relativamente suscetíveis a monstros. A província de Gangwon também não foi muito melhor. Localizadas nas montanhas, onde não era fácil caçar monstros, as cidades da província de Gangwon eram basicamente cidades fantasmas. A cidade de Chuncheon, onde Kim Woo-jin chegou, não foi diferente. A cidade de Chuncheon já foi conhecida por ter os peitos de frango da mais alta qualidade do país, atraindo inúmeros turistas. No entanto, agora, a cidade de Chuncheon ficou abandonada sem visitantes.
As únicas pessoas que podiam ser avistadas eram soldados, policiais e mercenários armados, preparando-se para uma fuga monstruosa. Cenas ainda mais miseráveis tornaram-se visíveis à medida que se aproximavam do parque de esculturas Gonjishon, destino de Kim Woo-jin. O lugar certamente transmite uma forte sensação de ser um cemitério de jogadores. Uma masmorra onde 3 pessoas já morreram. Uma masmorra que era praticamente impossível para um novo desafiante. Era atualmente uma fábrica de monstros. Para mudar esta atmosfera, Kim Woo-jin e seus colegas arriscaram suas vidas lutando. Por outro lado, Kim Woo-jin já estava acostumado com situações como essa. O orgulho de trazer uma sensação de segurança ao mundo fez Kim Woo-jin se sentir desesperado, mas nobre. Malditos esses bastardos. Kim Woo-jin fez uma careta depois de relembrar essas memórias. Com o rosto distorcido, Kim Woo-jin saiu do carro. Logo depois, um homem veio até Kim Woo-jin e perguntou: "Você é o Sr. Kim Woo-jin, certo? Eu sou Cho Min-ji, um membro da equipe de suporte." Cho Min-ji, membro da equipe de suporte, parecia mais um mercenário do que um membro da equipe de suporte. Ele segurava um rifle automático, usava um colete preto e um chapéu militar. Era uma prova inegável de que tipo de lugar era esse. O número de jogadores aumentou à medida que mais e mais portões de masmorras surgiam. No entanto, o número de funcionários para gerenciar e monitorar as masmorras sempre foi limitado devido ao fato de que a maioria dos jogadores permanecia apenas nas masmorras de um andar. Eles tentaram viver suas vidas de forma egoísta e luxuosa, sem qualquer perigo. Se houvesse recursos e pessoal suficientes, ele seria enviado primeiro para Gangnam, com certeza. Até mesmo a equipe de suporte da Guilda Fênix teve que se proteger. A propósito, você realmente veio sozinho? A presença de Kim Woo-jin não inspirou esperança nele. Logo, um boato sobre Kim Woo-jin surgiu na cabeça de Cho Min-ji após reconfirmar o carro de Kim Woo-jin. Acho que o boato era verdade. Ele é um lixo bastardo que apunhalou seu time pelas costas, então ninguém vai festejar com ele. Ao relembrar o boato, Cho Min-ji mostrou desaprovação em seu rosto. Foi rude. Mesmo assim, Kim Woo-jin foi um jogador que veio para limpar a masmorra que todos evitavam. Felizmente, Cho Min-ji nunca foi questionado por Kim Woo-jin. Vários dispositivos de alerta começaram a soar, piscando suas luzes vermelhas de alerta. Monstros! Monstros saíram do portão. As respostas ao som também vieram de todos ao seu redor. Cho Min-ji também ficou assustado com o alvoroço. Enquanto isso, vamos. Cho Min-ji não havia esquecido completamente seu papel. Vamos para um local mais seguro por enquanto. O papel da equipe de suporte era ajudar os jogadores a chegarem à masmorra com segurança. Claro, no momento, Cho Min-ji precisava levar Kim Woo-jin para um lugar seguro. Em resposta a Cho Min-ji, Kim Woo-jin respondeu brevemente: "Pistola." Kim Woo-jin solicitou o rifle automático que a equipe possuía. Assim, Cho Min-ji finalmente descobriu as intenções de Kim Woo-jin. No entanto, era tarde demais para pensar. Os monstros que saíram do portão eram 4 orcs correndo em direção a Kim Woo-jin e Cho Min-ji. Cho Min-ji jogou a arma em Kim Woo-jin como se o estivesse abandonando para morrer, assustado com os orcs. Ele estava prestes a fugir imediatamente. Infelizmente suas pernas ficaram emaranhadas e ele caiu no local. O rosto de Cho Min-ji perdeu instantaneamente toda a cor, ficando pálido. Kim Woo-jin, por outro lado, estava muito relaxado e verificava o estado da arma que recebeu. A princípio, parecia que ele não tinha intenção de escapar. Não havia razão para realmente fugir. Clang! Kim Woo-jin, que verificou a condição de sua arma, começou a disparar a poderosa arma em sua mão que era incomparavelmente melhor do que armas como chicote, faca, venenos e seus soldados esqueletos. Foi um único tiro. Kim Woo-jin disparou apenas um tiro de cada vez, como em um exercício de tiro, não um tiro rápido. Assim 4 tiros ecoaram. Baque! Após o som de 4 tiros, os 4 orcs correndo em direção a Kim Woo-jin caíram no chão como se fossem pacientes com narcolepsia. Kim Woo-jin apontou a arma para seu campo visível, examinou-a uma vez e confirmou que não havia mais orcs antes de entregar a arma ao proprietário original. "Posso te pedir um favor antes de entrar na masmorra?" "Sim." Cho Min-ji, que recebeu a arma, comportou-se como se sua alma tivesse sido explodida ao meio. Kim Woo-jin disse a ele, tirando a chave do carro do bolso: "Por favor, abasteça meu carro com gasolina até o fim. Eu apreciaria se você também abastecesse meu carro com um pouco de fluido de limpeza de para-brisa." Sain Sword ou Sanjeon é um tipo bem conhecido de espada coreana. Capítulo 14. Kim Woo-jin, que entrou na masmorra, verificou o conteúdo da masmorra mais uma vez usando a janela de missão. Então Kim Woo-jin olhou para cima e viu uma estreita área arborizada à sua frente. Houve apenas um pensamento que veio à mente de Kim Woo-jin quando ele viu o terreno. Usar um chicote será difícil aqui. Ele pensou que seria difícil usar um chicote nesta masmorra, mas tais pensamentos não duraram muito. É inútil contra orcs de qualquer maneira. Em primeiro lugar, Kim Woo-jin não levou seu chicote para a masmorra. Isso não era nada estranho. O chicote era uma arma poderosa. No entanto, inevitavelmente perderá a maior parte do seu poder contra um oponente com armadura ou uma defesa formidável, e diminuirá ainda mais a eficácia contra um monstro resistente à dor. Ou seja, para orcs com corpos enormes e musculosos, couro grosso e uma forte resistência à dor, o chicote do campeão Goblin não era muito útil. Além disso, o efeito de medo do chicote só funcionava em goblins. Não havia razão para insistir em usar o chicote nessas circunstâncias. Janela de itens. Então, o que Kim Woo-jin preparou foi uma espada que ele tirou da janela de itens. Kim Woo-jin imediatamente colocou a mão na janela holográfica e tirou a faca da caixa. Assim como o mágico tira um pedaço de pau do chapéu, uma cimitarra apareceu. O formato da lâmina que apareceu não era nada especial. Porém, o preço da espada era extremamente caro, custando mais de 70 milhões de won.
A razão pela qual a espada custou tanto foi que ela é uma espada de grau raro. A maioria dos jogadores pensava que as espadas eram as melhores armas que os humanos já inventaram. Por isso eram negociadas por mais que o dobro do preço de outras armas do mesmo tipo. Claro, Kim Vol'jin não pensava realmente que uma espada fosse inútil. Já faz muito tempo que não empunhei uma espada. Pelo contrário, Kim Vol'jin estava acostumado com a espada mais do que qualquer um, e ao mesmo tempo, era incomparável em seu uso. Ele simplesmente não pretendia ignorar as deficiências das espadas. Enquanto Kim Vol'jin pensava nas deficiências das espadas, um orc apareceu na frente dele. Kim Vol'jin sempre explicava aos seus companheiros. O ponto crucial de uma batalha é adaptar-se à situação e não enfrentar o inimigo. Portanto, Kim Vol'jin sempre se certificou de estar em uma posição vantajosa ao caçar seus inimigos. Na verdade, os momentos favoritos de Kim Vol'jin foram quando apenas os dois, ele e seu inimigo, se conheceram em um lugar remoto. O inimigo que o orc estava abordando sozinho era esse tipo de inimigo. Um cão de caça que era mais forte e meticuloso do que qualquer outro em uma situação individual. É claro que a batalha foi unilateral. Puvat. Em pouco mais de 30 segundos, a espada de Kim Vol'jin cortou o corpo do orc 10 vezes. O surpreendente, porém, foi que havia apenas 3 lugares onde o orc tinha um ferimento visível. O lado esquerdo, a coxa esquerda e o lado esquerdo do pescoço. As feridas eram tão profundas que quase faziam a pele grossa e o corpo maciço do orc parecerem vergonhosos. No entanto, não pareciam ser ferimentos fatais que ameaçassem sua vida. Assim, o orc atacou Kim Vol'jin sem recuar, então Kim Vol'jin o atacou pela 11ª vez, evitando a esquerda do orc. Puvat. A espada atravessou um ferimento que Kim Vol'jin já havia feito antes, mais uma vez aprofundando o ferimento. Foi por isso que houve apenas 3 feridas. A perna esquerda do orc começou a tremer incontrolavelmente. A espada de Kim Vol'jin começou a atravessar os músculos grossos e grandes do orc na coxa esquerda a partir de seu 4º ataque. Está cortado. Claro, esse era o plano de Kim Vol'jin. O que é assustador sobre os orcs é sua terrível mobilidade que resulta de seus músculos grossos. Era até possível morrer instantaneamente se você fosse atropelado por eles. No entanto, leva muito tempo para matar um orc com apenas uma espada. Para esse tipo de adversário, eliminar a mobilidade era a maneira mais prática de começar. Pois se você tirar a mobilidade, você terá muitas opções depois. Até atirar uma pedra era eficaz agora. Era ainda melhor usar objetos como lanças para espetá-los à distância. Foi ainda mais eficaz usar objetos semelhantes a lanças para dificultar ainda mais seus movimentos. Atirar adagas para selar sua visão também foi uma ótima ideia. Adagas manchadas com veneno seriam ainda mais eficazes. Diante de tal situação, o orc gritou em um tom ligeiramente diferente do anterior. Foi um grito de medo porque sua vida estava em perigo. A cimitarra de Kim Vol'jin cortou e criou uma linha no pescoço do orc, que estava distraído enquanto gritava freneticamente com medo de perder a vida. Puvat. O sangue fluiu da ferida desta vez também. Neste ponto, o orc não conseguiu mais lutar. Seus olhos estavam cegos, seu olfato foi dominado pelo forte cheiro de sangue e ele não conseguia nem ouvir direito seus próprios gritos. A perna não se moverá e ele sangrará até a morte depois de perder sangue suficiente. Além disso, o envenenamento do sangue de Kim Vol'jin fez o orc sentir-se tonto e desmaiar. O orc finalmente entrou em colapso. Esse foi o fim da batalha. Uma notificação apareceu sinalizando a morte do orc. Notícias agradáveis. Mas a notícia mais agradável para Kim Vol'jin não foi a notícia de sua conquista. Um sacrifício chegou. Kim Vol'jin ficou mais satisfeito por poder invocar outro monstro que luta como ele sob seu comando agora. Convocar soldado esqueleto. Com o canto, a carne do orc morto derreteu. Logo nada restou além do esqueleto. A escuridão que entrou em seu crânio começou a formar olhos brancos de fogo. Kim Vol'jin deu um presente. Enlouqueça até ficar satisfeito. Inesperadamente, Kim Vol'jin entregou sua própria espada ao esqueleto do orc. Como resultado, o soldado esqueleto olhou deliberadamente para Kim Vol'jin. Estava expressando sua gratidão por um presente tão inesperado. Inventário. Na frente do soldado esqueleto surpreso, Kim Vol'jin sacou uma nova arma. A arma que ele tirou, porém, não era uma espada, mas um arco. Orcs são monstros muito problemáticos. Goblins podem aparecer em grande número, mas um jogador devidamente armado não será morto instantaneamente por um grupo de goblins. No entanto, os orcs eram diferentes. Houve muitos casos de jogadores sendo atingidos por um orc e mortos instantaneamente devido a terem seus pescoços quebrados. Claro, um orc não era nada especial no mundo real. Com uma arma, até mesmo pessoas comuns poderiam matar um orc, e mesmo que não tivessem uma arma, ainda poderiam matar o orc sem perigo sério se tivessem uma arma de longo alcance que pudesse penetrar em sua pele grossa. Por exemplo, armas como arcos. Um arco poderoso o suficiente para perfurar a pele de um orc era um pesadelo para os orcs. Contra Kim Vol'jin, esta era a situação que os orcs enfrentavam neste exato momento. O corpo do orc que gritava freneticamente foi profundamente perfurado por flechas. Todas as flechas penetraram nas partes onde o orc tinha menos músculos até as entranhas. Claro, as partes mais fracas do seu corpo, seus 2 olhos, já tinham flechas saindo como flores. Foi uma visão horrível. Teugeoliog. O que tornou a cena ainda mais miserável foram os 2 esqueletos orcs, os soldados esqueletos de Kim Vol'jin. Os 2 soldados esqueletos continuaram se alternando, um após o outro repetidamente, deixando feridas no corpo do orc com suas cimitarras.
Teu Geoliog. Sig. Era quase como se Kim Voldin estivesse lutando pessoalmente. Enquanto isso, Kim Voldin não estava em lugar nenhum. Eles estão indo bem. Com o tronco da árvore nas costas e escondendo cuidadosamente a respiração, Kim Voldin puxou silenciosamente seu arco, escondendo completamente sua identidade e localização. Tal cena era realmente demais para suportar. Ver Kim Voldin fazer tal coisa, apesar de ser capaz de caçar um orc sozinho, foi realmente desagradável de se olhar, fez com que ele parecesse o vilão. O ritmo é bom. Claro, Kim Voldin não se importava de ser observado. Ele não estava jogando e certamente não estava sendo transmitido. Além disso, os alvos de Kim Voldin eram as pessoas que o mundo considerava heróis. Se o processo foi legal ou não, isso não importava para ele. Ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para aumentar suas chances de sucesso. Finalmente encontrei o corpo. Mesmo que isso significasse que ele teria que cavar uma cova. Era um vestígio de comida. Como comer vivo um pombo que passa e deixar seus ossos e penas, o orc tirou os itens do jogador e comeu a carne de dentro, deixando apenas o osso. Foi uma visão horrível. No entanto, Kim Voldin reagiu com indiferença à cena horrível e até estendeu a mão em direção a ela. Ele pegou o crânio quebrado. Então ele fez contato visual com as órbitas vazias do crânio. Naquele momento, os olhos de Kim Voldin ficaram completamente pretos. Uma notificação foi ouvida. Ao mesmo tempo, as memórias pertencentes ao dono da caveira entraram na cabeça de Kim Voldin. Era como olhar para uma pasta cheia de fotos e vídeos. Felizmente a ordem estava em ordem cronológica. Kim Voldin começou descobrindo o nome do dono da caveira. Minha sorte é boa. O dono da caveira era quem ele procurava, Jeon Yong-kil. Como esperado, ele foi morto por orcs. Ele foi comido vivo depois de ficar inconsciente por um soco de um orc. Não foi um sinal ou evidência especial. Kim Voldin retrocedeu um pouco em sua memória. Assim, algumas coisas que Jeon Yong-kil deixou escapar rapidamente passaram pelos ouvidos de Kim Voldin. Foram comentários horríveis. No entanto, Kim Voldin não ficou com raiva. O estímulo foi árido para aquele que havia vivenciado uma realidade muito mais miserável do que apenas palavras desprezíveis. Em vez disso, Kim Voldin se concentrou nas palavras caçar humanos. Eu me pergunto de quem ele ouviu caça humana. Caça humana era literalmente caçar humanos. Isso não estava acontecendo apenas na Coreia, mas também em muitas partes do mundo. Não havia nada que pudesse ser feito para evitá-lo nas ilhas rurais ou remotas, onde os governos não são capazes de controlá-las. Além disso, eles usam monstros para fazer isso. Também não foi difícil limpar depois. Claro, não era algo de que alguém pudesse se orgulhar abertamente. Assim, na Coreia do Sul, a caça humana era feita de forma muito discreta, e só depois de algum tempo é que a identidade dos perpetradores foi revelada. Foi muito mais tarde, antes que a caça aos humanos por Park Yong-wan fosse publicamente conhecida. Foi revelado quando Park Yong-wan estava prestes a vender seu país ao Japão. Ele usou a caça humana para capturar as figuras poderosas e, ao mesmo tempo, manteve seus pontos fracos contra eles. Inúmeras pessoas comuns foram sacrificadas para produzir itens para os negócios de Park Yong-wan. Em outras palavras, ele administrou muito bem seu negócio de caça humana. Como esse bastardo insignificante já sabe disso? Não havia como um personagem tão trivial como ele saber sobre a caça humana. Em outras palavras, Jeon Yong-kil teve contato direto ou conexão com Park Yong-wan. Kim Voldin mais uma vez moveu sua memória para o passado. Então ele encontrou Park Jae em breve. Sua próxima presa. Capítulo 15. Em uma floresta tão densamente repleta de árvores que não se podia ver nem um único raio de luz passar. Keururu. Em tal floresta havia um único orc. Era uma cabeça mais alto que um orc normal e também era muito maior. Era um monstro aterrorizante que parecia apenas o rosto de um orc. Acima de tudo, ao contrário dos orcs, as escleras em seus olhos estavam completamente vermelhas como sangue. Aquele monstro agora tinha saliva por toda a boca, babando. Era um sinal de fome tão forte que ficaria feliz em devorar carne podre. Keururu. Na verdade, o orc estava procurando carne podre. Ele estava vagando pela floresta em busca de ossos e pedaços de um animal misterioso que ele jogou fora depois de terminar uma refeição no passado. Keuru, ao chegar ao local, viu uma criatura segurando os ossos do animal que comeu no passado. Keua. O orc viu isso como uma oportunidade enviada do céu. Naquele momento, o orc só tinha um objetivo. Para matar a fera surpresa, arranque a pele de sua barriga e depois saboreie primeiro suas entranhas frescas. Keua. Em meio a tais fantasias, o orc avançou em direção à presa que estava de costas para ele, despertando sua força ao máximo. Queria esmagar instantaneamente a espinha de sua presa, impedindo-a de fugir. Ele queria comer a presa indefesa enquanto ela ainda estava viva. Keururu. Obviamente, o orc não percebeu os dois soldados esqueletos que esperavam furtivamente. Sig. Ele também não viu um dos dois soldados esqueletos balançar a espada para cortar o lado esquerdo do pescoço enquanto o outro tentava o lado direito. Keuru. No momento em que o orc percebeu que algo estava errado e parou, o pescoço do orc já tinha um corte profundo. A ferida foi muito profunda devido à tremenda força do ataque do orc. Puvat. O sangue começou a jorrar de ambos os lados da nuca do orc. Keuru. Keururu. Surpreso com o resultado, o orc cobriu apressadamente os dois lados do pescoço com as mãos. Puk. Naturalmente não havia como o orc bloquear uma flecha que voava em direção às suas costas enquanto ambas as mãos bloqueavam as feridas no pescoço. Além disso, ele não podia fazer nada para impedir que o veneno do sangue de Kim Voldin, que estava espalhado por toda a ponta da flecha, penetrasse no corpo do orc em um instante. Keua.
grande perda de sangue e envenenamento. Sofrendo com esses dois desastres, o corpo do orc oscilou como a luz de uma vela roçando o vento. Teolugeuliolk, Teolugeuliolk. Ver uma abertura iluminou os olhos dos soldados esqueletos e eles lentamente diminuíram a distância entre eles e o orc. Em vez de serem imprudentes ao verem a presa enfraquecida, eles começaram a mostrar movimentos mais elaborados e cautelosos. Kinvoldin riu em seu coração. Pensar que eles usariam seu dono como isca. Ele riu dos soldados esqueletos que o usaram como isca e esperaram que o orc fosse capturado, para então dar-lhe um golpe fatal. Em seu coração, Kinvoldin não culpou os soldados esqueletos. Eles são tão parecidos comigo, ponto. Kinvoldin não tinha o direito de culpar os soldados esqueletos que agiram de forma tão egoísta. Então Kinvoldin viu os olhos do orc. Vermelho? Assim que Kinvoldin viu os olhos vermelhos do orc, percebeu que era diferente de outros orcs. Ele comeu sua própria espécie. Alguns orcs não conseguem superar e lidar com a fome e comer seu próprio povo. Como você pode esperar, os orcs que comem sua própria espécie não sobreviverão por muito tempo. Orcs que comem seus próprios parentes seriam alienados e expulsos de sua tribo, e seriam caçados por eles. No entanto, aqueles que eram mais fortes que a média dos orcs caçariam aqueles que os perseguissem. Caçador de orcs. Ele se tornaria um caçador de orcs. Em outras palavras, o monstro à sua frente era o monstro-chefe da masmorra. Parar! Kinvoldin gritou para seus soldados esqueletos. Ao ouvir o grito, os soldados esqueletos que golpeavam repetidamente com suas cimitarras aumentaram a distância entre eles e o orc. No entanto, o caçador orc já estava em estado crítico. As cimitarras dos soldados esqueletos já haviam destruído completamente o corpo do caçador orc. Quando Kinvoldin viu a cena resultante, ele estalou a língua. Kinvoldin ainda tinha trabalho que queria fazer na masmorra. Ele queria pegar mais itens e reunir mais informações dos jogadores mortos. Eu ia pegar o monstro-chefe quando chegasse a hora certa. É por isso que ele planejou manter o chefe vivo o maior tempo possível. Nunca pensei que capturar monstros muito bem pudesse se tornar um problema. Infelizmente, tudo acabou. Neste momento, ele ouviu a notificação de subida de nível, seguida por uma notificação dizendo que a masmorra foi limpa. Foi exatamente como Kinvoldin previu. Não há mais nada que eu possa fazer. Depois de pensar bem, Kinvoldin não estava mais preocupado. A escritura já foi feita e ele já atingiu os requisitos mínimos para o objetivo desejado. Não havia razão para tremer de raiva ou irritação. Além disso, houve um presente. A auréola de Kinvoldin enviou um presente para Kinvoldin. Dentro de um trailer de acampamento com uma pequena cama construída dentro, Shominji, membro da equipe de suporte da masmorra da Guilda Fênix, levantou-se e espreguiçou-se. A primeira coisa que procurou ao acordar foi o seu smartphone. Ao ligar o smartphone, viu uma pilha de notícias negativas anunciando o aparecimento de um monstro. No entanto, Shominji realmente não se importou. Faz muito tempo que não tem uma boa noite de sono. Pelo contrário, ele estalou os lábios por causa da persistente sensação de descanso que não experimentava há muito tempo. É graças a Kinvoldin. O motivo de sua boa noite de sono não era outro senão Kinvoldin. Enquanto os jogadores estão limpando a masmorra, os monstros não sairão do portão da masmorra. Isso significava que até Kinvoldin morrer após entrar na masmorra, Shominji estava livre do medo de um monstro pular do portão de sua masmorra. Esse foi um bom motivo para dormir bem. Claro, isso não significava que Shominji melhoraria sua avaliação de Kinvoldin. Que bastardo estranho ele é. Ainda havia rumores ruins sobre Kinvoldin se espalhando na Guilda Fênix. Não, os rumores sobre Kinvoldin agora estavam se espalhando para outras guildas também. É isso. Sua carreira como jogador já estava praticamente encerrada. Só é possível solo em masmorras até o nível 10 e pronto. O limite para masmorras de um andar abaixo do nível 10 era de 10 pessoas, mas o caso para masmorras abaixo do nível 20 chegava a 20 pessoas. Já nas masmorras de 2 andares, o limite de 20 pessoas era o padrão. Apesar disso, houve momentos em que as masmorras não eram limpas. Isso significava que havia monstros muito mais fortes do que 20 jogadores poderiam suportar. Definitivamente havia um limite para resistir sozinho em tal lugar. Não esqueça os limites, os jogadores podem até tentar matá-lo. Os jogadores devem ter cuidado com os outros jogadores em cima dos monstros dentro de uma masmorra. Principalmente se um jogador com má reputação tivesse um item bom, seria um pesadelo. Bem, ele sobreviverá de alguma forma. No final das contas, não era algo com que Shominji precisasse se preocupar. De qualquer forma, tenho que verificar o portão da masmorra. Será que ele já morreu? Tudo o que ele precisava fazer era pedir ajuda até que a masmorra fosse limpa. Assim, Shominji saiu do trailer para fazer seu trabalho. Só então ele poderia ver. Hulk. Um homem estava sentado na cadeira de plástico em frente ao seu trailer de acampamento e lubrificando suas cimitarras. Que Sr. Kinvoldin? A identidade do homem não era outra senão Kinvoldin. Você dormiu bem? Ei, como você foi? Quando questionado pelo surpreso Shominji, Kinvoldin respondeu enquanto guardava sua cimitarra dentro da janela de itens como mágica. Voltei da masmorra há pouco. Não queria te acordar quando parecia que você estava tendo um sono tão bom. Shominji, que recebeu uma resposta inesperada à sua pergunta, não perguntou mais nada. Ele apenas continuou piscando. Eventualmente, Kinvoldin continuou a conversa. Minha sorte foi boa. Como os grupos anteriores deixaram um ferimento fatal no caçador orc, foi bastante fácil matá-lo. Anotei os detalhes no bloco de notas. Por favor, consulte-o quando escrever seu relatório. Depois de falar, Kinvoldin entregou um bilhete. Shominji assentiu silenciosamente. E isto? Então Kinvoldin entregou um saco plástico contendo um pedaço de pano e uma espada longa para Shominji. O que é isso? Shominji perguntou com um olhar.
Kim Woo-jin respondeu a pergunta com uma expressão triste. Não sei de quem é, mas acho que é o item deixado pelo jogador que morreu lá dentro. Acho que é um testamento. Parece que ele usou o próprio sangue para escrever no pano. Por favor, envie-o para sua família ou conhecidos. Ah, eu entendi. Finalmente Cho Min-ji respondeu. Kim Woo-jin enfatizou mais uma vez. Eu quero que você descubra quem é e depois entregue a eles. Essa ênfase repetida fez com que Cho Min-ji mudasse de ideia sobre Kim Woo-jin pela primeira vez. Talvez ele seja realmente uma pessoa muito boa, ao contrário dos rumores. Que Kim Woo-jin pode ser uma pessoa totalmente diferente do que as pessoas dizem sobre ele. Ah, mas eu peguei essa espada longa na masmorra, então posso mantê-la de acordo com as regras, certo? Por favor, envie-a para mim depois de verificar o proprietário. Claro, a ideia não durou muito. Além disso, você abasteceu meu carro com gasolina? Como esperado, ele é uma aberração. Essa foi a conclusão que Cho Min-ji fez sobre Kim Woo-jin. Se um jogador morrer em uma masmorra, todos os itens anteriormente possuídos pelo jogador serão entregues aos jogadores que concluíram a masmorra. Portanto, outros jogadores às vezes ficavam interessados quando um jogador trazia algo da masmorra, embora geralmente fosse apenas quando itens de pelo menos o grau único fossem trazidos à tona. Caramba! Foi o caso de Park Jae-sung. Quando ele soube que a masmorra em Shancheon estava limpa, as palavras que saíram de sua boca foram: por que diabos você me contou algo assim? Jeon Yong-kil, aquele filho da puta. No entanto, quando um item pertencente a um homem chamado Jeon Yong-kil saiu da masmorra, assim como seu testamento, as coisas mudaram. Então, depois de verificar o conteúdo do testamento, a mente de Park Jae-sung desapareceu. Se você vai morrer, apenas morra de forma limpa. Por que diabos você está deixando essas coisas para trás? Na verdade, foi impossível verificar adequadamente o conteúdo do testamento porque já estava danificado. Apenas 5 letras eram legíveis. Park Van, Insainian. Foi uma vontade indeterminável. Era preciso ser um criptologista para decifrar seu significado. No entanto, Park Jae-sung foi capaz de interpretá-lo assim que o viu. Park Yong-van, caça humana. Antes de morrer, Jeon Yong-kil deixou uma nota em seu testamento sobre um projeto muito feio chamado Caça Humana. Ele não estava interessado em saber por que o deixou no momento de sua morte. Também não era importante. Se Park Yong-van souber disso, estou acabado. O detalhe importante era que se Park Jae-sung não lidasse com isso adequadamente e as coisas saíssem do controle, ele provavelmente encontraria Jeon Yong-kil no inferno. Já cuidei do testamento. Felizmente, o testamento chegou a Park Jae-sung. Não foi inesperado. Park Jae-sung foi quem apresentou e recrutou Jeon Yong-kil para a Guilda Fênix. Considerando que Jeon Yong-kil não tinha família, era natural que a Guilda Fênix entregasse o testamento a Park Jae-sung, um conhecido de Jeon Yong-kil. Naturalmente, Park Jae-sung decidiu incinerar o testamento. Agora a única coisa que resta é: isso foi apenas uma coisa que restou. Eu só tenho que cuidar dessa pessoa. Kim Woo-jin. Ele teve que lidar com Kim Woo-jin, que trouxe o testamento. É melhor assim. Nesse ponto, Park Jae-sung sentiu seu coração um pouco aliviado. Não é nada demais lidar com alguém como ele. Se o jogador envolvido no incidente fosse muito forte ou fizesse parte de uma grande facção, teria sido problemático. No entanto, Kim Woo-jin era um jogador que não tinha nada a ver com nada disso. Ninguém reclamaria se um cachorro vadio morresse. Para Park Jae-sung, Kim Woo-jin era um cachorro vadio sem talento, sem formação e sem facção. Ele já pensou em um cenário para lidar com um cachorro vadio como ele. Meu nível é 19. Se eu convidá-lo para minha festa como forma de agradecimento por trazer o testamento de Jeon Yong-kil, ele abanará o rabo como um cachorro. Park Jae-sung queria cuidar dele dentro de uma masmorra, convidando-o para sua festa como se estivesse mostrando favor a Kim Woo-jin. Eu preciso escolher uma masmorra. Ok, vamos fazer isso completamente. Eu cuidarei dele dentro de uma masmorra ilegal onde a guilda não oferece lances. Park Jae-sung mais uma vez examinou seu cenário e deu uma olhada na espada longa de Jeon Yong-kil sobre a mesa. Toque toque. Naquele momento alguém bateu à sua porta. Estou aqui para pegar um item. Posso entrar? Park Jae-sung falou com alegria. Entre, entre. Um homem inclinou a cabeça para frente depois de abrir uma porta. Meu nome é Kim Woo-jin. Eu sou Park Jae em breve. Foi o momento em que o mendigo mordeu a isca. Capítulo 16. Em Sanseong-dong, um drama prematuro se desenrolou em um escritório do prédio de 25 andares da sede da Guilda Fênix. Yong-kil, ele era como meu irmão mais novo. Havia 2 atores, Park Jae-sung e Kim Woo-jin. Eu disse a ele várias vezes que ele precisa ter cuidado. Enquanto um dos atores, Park Jae-sung, acariciava a espada longa de Jeon Yong-kil com olhos vermelhos e marejados, Kim Woo-jin tentou consolá-lo. Você deve estar com o coração partido. A atmosfera da conversa parecia muito estranha. Eu me pergunto se esse é o motivo? Sinto muito, só estou tendo pensamentos estranhos na cabeça. E obrigado por me trazer o testamento dele. Park Jae-sung fez um esforço para mudar o clima. Não, de jeito nenhum. Kim Woo-jin balançou a cabeça como se não merecesse tal gratidão. Foi então que o clima ficou um pouco relaxado. De qualquer forma, por acaso você viu os detalhes do testamento? Então, como se estivesse esperando o momento certo, Park Jae-sung fez essa pergunta. Kim Woo-jin respondeu a pergunta mantendo uma expressão rígida no rosto. Dei uma olhada para ver o que era. Sinto muito. Eu não teria olhado se soubesse que era um testamento. Por um breve momento, Park Jae-sung revelou que se sentiu irritado e mordeu o lábio. Claro, foi apenas por um momento. Não. Estou grato por você ter encontrado o testamento. Park Jae-sung, que já havia afrouxado o rosto, entregou a Kim Woo-jin uma longa espada que era uma relíquia de Jeon Yong-kil. Então, por favor, use bem a espada dele. Sim. Kim Woo-jin recebeu a espada imediatamente.
Agora, no momento, os dois não tinham mais motivos para conversar. Então Park Jae-sung trouxe um novo tópico. Você quer participar de uma festa por acaso? Ao ouvir a pergunta, Kim Woo-jin respondeu de cabeça baixa enquanto revelava vergonha. Ah, sobre isso. Não sei se você sabe disso, mas não tenho festa agora por causa de algum incidente. Para ser sincero, nunca me ofereceram para participar de uma festa. Que tipo de incidente? Bem, Kim Woo-jin, que parecia hesitante em continuar a conversa, parecia extremamente infeliz. Park Jae-sung imediatamente fez uma oferta a Kim Woo-jin sem qualquer hesitação. Você gostaria de se juntar à minha festa? Realmente. Kim Woo-jin pareceu surpreso, quase como se tivesse sido atingido por um soco surpresa na boca do estômago. Park Jae-sung sorriu levemente com a reação divertida. Há uma vaga aberta na festa. Era uma vaga que Yong-kil deveria preencher depois de limpar a masmorra. Talvez isso também seja o destino. Mas minhas habilidades não são tão boas. Eu não me importo se suas habilidades são boas ou não. Quem precisaria participar de uma festa se todos fossem bons? É a sua resposta que conta. Estou oferecendo a você para se juntar ao meu grupo, e tudo o que importa é a sua resposta. Diante de tal escolha, Kim Woo-jin disse com determinação. Se você me permitir entrar na festa, farei o meu melhor, mesmo que isso signifique colocar minha vida em risco. Parabéns por se juntar ao nosso grupo. Park Jae-sung estendeu a mão para Kim Woo-jin, e Kim Woo-jin agarrou-a com as duas mãos. Foi uma cena que lembrava um chefe e seu novo funcionário. É isso. Finalmente Park Jae-sung sabia que seu cenário estava completo. Foi tratado de forma limpa. Ele também ganhou espaço para respirar em seu coração. Sinta-se à vontade para me perguntar se precisar de alguma coisa. Farei o que puder para ajudá-lo. Park Jae-sung, que nunca ajudou ninguém em sua vida, disse tal coisa porque sua mente e coração ficaram tranquilos. Está tudo bem? Sim, claro. Posso até dar minha vida a um membro do partido, se necessário. Kim Woo-jin, com um traço de admiração, pediu a Park Jae-sung. Então, você pode me emprestar algum dinheiro? Foi tratado rapidamente. Demorou apenas 3 dias para Kim Woo-jin se juntar oficialmente à festa de Park Jae-sung e ter tudo resolvido. Um depósito de 100 milhões de won. A quantia de dinheiro que Kim Woo-jin pegou emprestado de Park Jae-sung foi de 100 milhões de won. A masmorra tem um andar. Então Woo-jin recebeu o relatório do Dungeon, Caça aos Trolls. Assim que Kim Woo-jin viu isso, ele sorriu. É uma masmorra ilegal. Os corpos dos monstros caçados em uma masmorra geralmente eram inúteis. A pele ou carne de um orc ou goblin não era diferente de lixo. No entanto, os corpos de certos monstros valiam muito dinheiro. Os trolls foram um bom exemplo. O sangue de troll foi útil em muitos campos devido às suas propriedades curativas. Quanto aos trolls LV20 que aparecem no primeiro andar, o preço é cerca de 10 milhões de won por litro, eu acho. Portanto, mesmo o nível mais baixo de sangue de troll custa cerca de 10 milhões de won por litro. Além disso, a quantidade de sangue que se poderia colher de um troll era de mais ou menos 15 litros, o que significava que cada troll poderia ser negociado por 150 milhões de won por troll. Só os corpos de 4 trolls valiam mais de meio bilhão de won. Essa não foi uma quantia insignificante. Além disso, os trolls não eram a única fonte de dinheiro. Se um item decente também cair, você pode esperar dezenas de milhões de won. Em outras palavras, significava que se poderia esperar pelo menos 500 milhões de won da masmorra. É por isso que Kim Woo-jin estava convencido de que a masmorra era ilegal e foi negociada ilegalmente fora da guilda. Não há como esta masmorra ter sido deixada para a guilda. No caso de masmorras lucrativas, elas desapareceriam assim que o governo publicasse um anúncio. Não é uma masmorra que não precisa de compensação em primeiro lugar? Portanto, masmorras como esta nunca foram denunciadas ao governo. Conforme mencionado anteriormente, houve uma negociação entre jogadores e corretores. Não havia nada melhor do que isso para criar fundos secretos. Na realidade, limpar uma masmorra e receber um pagamento bem-sucedido da guilda não traz muitos benefícios aos jogadores. Se você limpar uma masmorra sob o controle de uma guilda, o número de monstros que o jogador capturou e os itens que o jogador recuperou serão registrados. Não foi sem razão que as equipes de apoio estavam tão desesperadas para escrever um relatório. Além disso, segundo o contrato, qualquer coisa que saia de uma masmorra só pode ser negociada através da guilda. Isso significa que o rendimento do jogador também é registrado. Ninguém gosta de pagar impostos, por mais que o governo reduza a alíquota do imposto de renda dos jogadores. Era uma situação em que o mercado negro seria criado de qualquer maneira. Além disso, o governo não intervém. O governo tolerou o mercado negro. No entanto, o lucro do governo com a limpeza das masmorras foi suficiente, e seria uma pena abrir mão de todos os subornos para fechar os olhos uns aos outros. Mas ver que eles estão tentando limpar esse tipo de masmorra logo depois que entrei. Nesse sentido, Kim Woo-jin ficou impressionado com a capacidade de Park Jae-sung de proteger a masmorra. Parece que há uma linha forte atrás dele. Para ser exato, Kim Woo-jin ficou impressionado com as conexões de Park Jae-sung que lhe permitiram adquirir tal masmorra. Peguei uma presa decente pelo rabo. Kim Woo-jin, que largou o relatório da masmorra, pensou no que iria acontecer momentaneamente. A situação era clara. Tudo o que resta é... A única coisa que restou foi Park Jae-sung entrar em contato com Kim Woo-jin em breve, explicando a masmorra, e aconselhando-o a não contar à guilda sobre a masmorra porque é ilegal e a não deixar rastros. Ele também acrescentará como adquiriu a masmorra particularmente lucrativa apenas para uma necessidade urgente. Então havia apenas uma coisa que Kim Woo-jin precisava fazer, balançando a cabeça e olhando para ele como se ele fosse seu salvador. O último ato. Para Kim Woo-jin, era o tipo de sketch em que ele era melhor. Cheon Won-gu Chung Yeon-gu-do.
Este lugar costumava ser uma academia de direção há muito tempo, mas apenas um monte de sucata e carros usados quebrados foram deixados por aí. Um damas apareceu em um lugar onde ninguém notaria, mesmo que um homem morresse gritando. Tur. A aparência dos carros e seu barulho de tirar o fôlego lembravam feras entrando inconscientemente em seus túmulos. Logo, as pessoas começaram a sair do carro, uma por uma. As pessoas que apareceram estavam especialmente equipadas. Não havia ninguém com traje normal. Todos usavam armaduras feitas de couro ou metal e armas medievais, como facas ou paus, machados e arcos nas costas e nas laterais. O que era ainda mais incomum era que as armas que seguravam eram rifles ou revólveres automáticos. Claro. Logo, homens cautelosos segurando suas armas examinaram a área com os olhos e todos se concentraram em um só lugar. Eles notaram um espaço distorcido entre as vagas de estacionamento. Era um portão de masmorra. Nin, aí está. Sim. O último a sair do carro, Park Jae-sung, também verificou o portão e acenou com a cabeça. Então, um homem de cabeça baixa fez uma pergunta a Park Jae-sung de maneira cuidadosa. Com licença, mas não é mais benéfico ficar por aqui e pegar um troll? Ao ouvir a pergunta, Park Jae-sung riu levemente. Não seja tão ganancioso. Perderíamos muito se pelo menos um troll escapasse para fora. E trolls são difíceis de pegar com uma arma. Não há nada que possamos fazer se errarmos pelo menos uma vez. Então, certifique-se de lidar com isso quando puder. Além disso, você sabe o que fazer, certo? Claro. Park Jae-sung, que estava falando, virou a cabeça secretamente. O homem que estava falando com ele também olhou. Eles olharam para o jovem nervoso como hienas que encontraram um servo ferido. Certamente tenho que garantir que tudo corra bem. Park Jae-sung, que estava olhando para Kim Woo-jin, cerrou os dentes. Meus malditos 100 milhões de won. Não foram outros senão os 100 milhões de won que ele emprestou a Kim Woo-jin. Ele não pôde deixar de emprestar-lhe o dinheiro. Para resolver as suspeitas de Kim Woo-jin e levá-lo para o outro mundo com certeza, era necessária uma isca irresistível. No entanto, não importa quão bem um jogador ganhe dinheiro, 100 milhões de won não era uma quantia pequena. Mesmo se ele fosse caçar trolls. Embora os trolls fossem uma boa fonte de dinheiro, também era um monstro forte demais para ser controlado por uma arma. O dano físico foi ineficaz, mas eles poderiam ser mortos com magia de chama de curto alcance de um mago. Em outras palavras, o perigo para aqueles que tivessem que distraí-los, combatê-los e atraí-los aumentaria substancialmente. Se Park Jae-sung não fosse um mago e não tivesse que chamar a atenção dos trolls enquanto lutava, ele nunca teria vindo a esta masmorra. Caramba! O fato de ele ter emprestado 100 milhões de won para alguém que ele iria matar deixou Park Jae-sung agonizante. Digamos apenas que é o preço pela vida dele. Park Jae-sung se esforçou ao máximo para se consolar. Kim Woo-jin veio antes dele. Kim Woo-jin primeiro fez uma reverência. Obrigado. Pensar que você iria tão longe só por mim. Ao ver isso, Park Jae-sung deu um tapa no ombro de Kim Woo-jin. Um membro do partido é o mesmo que uma família. Não se curve diante de um assunto pequeno como este. Ainda assim, você conseguiu uma masmorra ilegal só para mim. Além disso, você também me emprestou muito dinheiro. Mais uma vez, quando o dinheiro foi mencionado, Park Jae-sung mal conseguia manter o rosto calmo. Faça um bom trabalho desta vez e pague de volta. Se esta masmorra for concluída corretamente, pelo menos 50 milhões de won cairão para cada membro. Obrigado. Vou trabalhar duro e pagar de volta. A maneira como Kim Woo-jin olhava para Park Jae-sung era como um crente olhando para um salvador do céu. Esse nível de respeito fez Park Jae-sung querer ridicularizá-lo. Serei capaz de coletar cerca de 100 milhões de won de todos os itens que ele deixará cair depois de matá-lo de qualquer maneira. Kim Woo-jin fez uma pergunta a Park Jae-sung. A propósito, alguém teve alguma reclamação? Por ter ido tão longe por minha causa. Em resposta, Park Jae-sung balançou a cabeça. Isso nunca aconteceria. Pelo contrário, todos ouviram a sua história e concordaram prontamente. Não foi isso que aconteceu, Yu-su? Em resposta, um homem grande que chamou Park Jae-sung de Yun-nin, há pouco tempo acenou com a cabeça. Com certeza. É apenas ajudar um novo membro da família. Podemos pelo menos fazer isso. Todos sentem o mesmo. Imediatamente, houve palavras de concordância. Eu teria que concordar com você. Assim que ouvi a história, soube que precisava ajudar. Apenas me pague uma bebida mais tarde. Sim, o mais novo vai comprar a nossa bebida de celebração se sair vivo. Todas as pessoas que falaram olharam para Kim Woo-jin. Era o olhar de uma cobra olhando para um rato num canto. Então todos concordaram, certo? Apesar de perceber os olhares, Kim Woo-jin respondeu com um sorriso. Por favor, cuide bem de mim. Estou ansioso para trabalhar com todos vocês. A quarta caça às masmorras de Kim Woo-jin acabou de começar. Capítulo 17. Assim que as luzes se apagaram, surgiram árvores altas. As árvores cinzentas que se erguiam retas como um poste telefônico conferiam à floresta uma atmosfera urbana. Sentindo a riqueza de uma floresta, o mundo asfáltico deu-lhes uma premonição desagradável. Nunca estive em um lugar como este antes. Que tipo de árvores são elas? Os membros do grupo de Park Jae-sung fizeram uma careta ao ver a cena. Essas florestas cinzentas não podiam deixar de parecer desagradáveis para eles, que até agora só tinham visto florestas verdes. Vamos agir juntos. Foi Park Jae-sung quem resolveu o clima desconfortável. Não tenha medo, não é como se as árvores fossem nos matar. A única coisa que precisamos tomar cuidado são os monstros. Park Jae-sung dirigiu habilmente a festa. Então os membros do partido recuperaram a razão, um por um, e começaram a cumprir suas funções. Com exceção de Kim Woo-jin, todos os outros pareciam jogadores de nível 17 ou superior. Para atingir o nível 17, era necessária experiência em limpar pelo menos 10 masmorras.
Portanto, mesmo que estivessem um pouco perturbados no início, eles eram definitivamente diferentes daqueles novatos arrogantes que estavam abaixo do nível 10 quando se tratava de situações inesperadas. Eu vou cuidar do papel de um batedor. Naquela época, Kim Vol-jin pediu para ficar encarregado de explorar o perímetro. Escoteiro? Sim. Sua habilidade não tem nada a ver com escotismo, certo? A auréola de Kim Vol-jin era o emissário do submundo. A maioria dos jogadores com o emissário do submundo como auréola geralmente desempenhava o papel entre mágicos e espadachins. Eles eram frequentemente chamados de espadachins mágicos por outros jogadores. Era uma auréola inadequada para assumir o papel de batedor. Além disso, Kim Vol-jin disse que sua habilidade se baseava no veneno do envenenamento do sangue. Eu deveria ajudar todos assim. Após o comentário de Kim Vol-jin, não houve mais oposição ao seu pedido. Não havia razão para recusar quando ele se ofereceu para assumir um papel tão perigoso. É melhor se ele morrer. Se houvesse um incidente infeliz, seria como se todos assoassem o nariz sem usar as mãos. Kim Vol-jin deixou a área para assumir sua função de olheiro. O resto imediatamente começou a conversar. Que sujeito tolo, ele é o tipo de pessoa que acabaria se matando mesmo quando deixado sozinho. Isso mesmo. Yunin, parece que todo o tempo e energia que gastamos foram em vão. Acho que ele teria morrido mesmo se o deixássemos sozinho. Park Jae-sung, que bateu na própria cabeça com seu cajado, também pensou o mesmo. Droga, e aqui eu pensei que ele era alguma coisa. No início, ele estava muito cauteloso com Kim Vol-jin. Foi por causa do boato. Embora os rumores de que ele roubou um monstro-chefe à beira da morte fossem rumores ruins, ainda era necessário um certo grau de habilidade para roubar um monstro-chefe de um grupo de jogadores. Mesmo sendo um monstro-chefe à beira da morte, isso também não significava que ele teve a experiência de limpar uma masmorra sozinho? Olhando apenas para seus resultados e realizações, todos pensariam, no mínimo, que ele conhecia o básico. Pensar que ele teve sorte. No entanto, as ações de Kim Vol-jin mostraram que ele nem mesmo entendia a palavra básico em lugar nenhum. Ele foi um caso em que chegou até aqui devido à sua boa sorte. Ele também era de uma raça comum. Houve muitos casos em que os jogadores tiveram a sorte de entrar em ação. Então, assim que a sorte acabou, o jogo acabou para eles. Não acredito que ele também usa veneno. Além disso, a habilidade de Kim Vol-jin era venenosa. Era a melhor capacidade de produzir resultados além da capacidade de alguém quando a sorte favorecia a pessoa. As crianças estão certas. Ele teria morrido mesmo se eu o deixasse sozinho. Em outras palavras, mesmo que Park Jae-sung não fizesse o possível para eliminá-lo, ele teria morrido em uma masmorra. Merda. Quando chegou a essa conclusão, o coração de Park Jae-sung começou a doer de amargura. Meus 100 milhões de won. A quantidade de dinheiro e esforço que ele investiu para lidar com Kim Vol-jin não foi baixa. Tudo está bem. Só é preciso ter certeza de que ele morrerá. Assim, Park Jae-sung enfatizou aos membros do seu partido que isso tinha que ser definitivo. Temos que de alguma forma verificar o cadáver dele. Também temos que cuidar de tudo aqui. Todos concordaram com essas declarações. Absolutamente. Você pode contar conosco. Nenhum dos que responderam hesitou. Não foi porque estavam determinados ou porque tinham uma forte determinação. Quero dizer, não é como se esta fosse a primeira ou segunda vez que fazemos isso. Eles estavam acostumados a fazer isso. Então, o que vamos fazer? Devemos apenas removê-lo quando ele vier? Ou devemos usar um monstro? Park Jae-sung sorriu com a pergunta. Use o máximo que pudermos até não podermos mais usá-lo. Vamos usá-lo como isca até que ele não possa mais ser usado por enquanto. 30 minutos depois, Kim Vol-jin apareceu. Ei, estamos com problemas. Ele correu com pressa enquanto tinha dificuldade para respirar. Ei. Kim Vol-jin, que fez uma busca, correu em direção a Park Jae-sung e seu grupo. Park Jae-sung e os membros de seu grupo estavam agora totalmente alertas e começaram a se preparar para a batalha. Houve apenas um caso em que o batedor voltou com tanta urgência. Droga, aquele bastardo. Para o inferno com você. Se você vai morrer, morra sozinho. Foi o caso em que o batedor atraiu um monstro de volta ao seu grupo. Claro, Park Jae-sung e seu grupo ficaram horrorizados. Não foi fácil para eles controlarem suas expressões faciais. Logo após entrar na festa, Kim Vol-jin abordou Park Jae-sung e disse com urgência. Tem um troll vindo de lá. Os rostos de todos ficaram distorcidos com seu comentário. Porra, sério. Por que você faria um reconhecimento assim? Gritos de raiva surgiram por toda parte. Eles não puderam evitar quando pensaram em um monstro temível como um troll. Os trolls não eram fáceis de danificar com ataques físicos. É por isso que era importante criar um ambiente onde os mágicos pudessem usar sua magia com segurança após montar uma quantidade suficiente de armadilhas. Eles tiveram que tomar a iniciativa. Era um monstro que eles não podiam permitir que ditasse o ritmo da batalha. Você quer morrer, filho da puta? É por isso que eles não puderam deixar de sentir raiva de Kim Vol-jin. Todos se controlem. Foi Park Jae-sung quem acalmou a raiva deles. Guerreiros na frente. O curandeiro esteja de prontidão. Primeiro, 2 de nós prepararemos nossa magia. Não se esqueça de preparar o óleo. Após receber os comandos, todos retiraram seus olhos de seus estoques. Era para usar a magia da bola de fogo depois de derramar óleos no corpo do troll. Foi a tática mais metódica para a situação. Entre em formação de batalha. Todos ficaram em posição de batalha para a próxima batalha também. 2 soldados vestindo armaduras de ferro ficaram na frente para enfrentar o troll, enquanto o curandeiro aguardava para curar e se mover a qualquer momento, e atrás deles estavam 2 mágicos, incluindo Park Jae-sung. Eu irei primeiro. Um deles começou a lançar. Ficando em pé, ele juntou as mãos. Então a chama começou a envolver suas palmas. O fogo enrolado começou a crescer. Depois de ver, Park Jae-sung desviou o olhar. Só resta um.
Kim Vol-jin, você? Naturalmente, Park Ji-soo estava pensando em enviar Kim Vol-jin na frente para atrair a atenção do troll. Ele pretendia chamar o nome de Kim Vol-jin para mandá-lo para a linha de frente agora. Mas Park Ji-soo não foi capaz de cuspir essas palavras. Seog, uma adaga pequena, mas extremamente afiada, cortou a traqueia de Park Ji-soo em um instante. Eka, com o som da respiração de Park Ji-soo escapando de seu corpo, ele caiu no chão. O caído Park Ji-soo não conseguiu nem soltar um grito. Ele só podia ver o que estava acontecendo. Foi a cena de Kim Vol-jin fugindo com o curandeiro depois de cortar o pescoço do curandeiro para que ele não pudesse ser tratado por seu colega. O que era mais importante numa batalha era o momento da emboscada. Ninguém negaria a importância de saber o momento certo para a iniciação. Era tão importante quanto saber o momento certo para a retirada. Você não precisa se forçar a fazer tudo de uma vez. Foi bom morder o pescoço do oponente para fazê-lo sangrar, mas também não foi ruim para você manter o oponente encurralado e sangrar o sangue dele. Kim Vol-jin queria caçar Park Ji-soo desta última maneira. Ele não pretendia se envolver em batalhas sangrentas contra pessoas que não eram novas no assassinato, especialmente porque elas tinham vantagens de 6 níveis ou mais, a menos que fosse absolutamente necessário. Foi por isso que Kim Vol-jin não mordeu mais do que podia mastigar na primeira batalha. Ele deixou Park Ji-soo em um estado onde não pôde lutar e também levou o curandeiro com ele depois. Ele queria primeiro quebrar a força central do oponente e depois cuidar do resto. Porra, sem Yangwook, todos nós morreremos. O que nós fazemos? Temos que pegá-lo. A decisão que o grupo de Park Ji-soo optou foi perseguir Kim Vol-jin. Os dois guerreiros do Halo Undine Fighter começaram simultaneamente a perseguir Kim Vol-jin. Foi um julgamento bastante razoável. Será problemático se o deixarmos escapar agora. O nível daquele bastardo está abaixo do nosso. Não há razão para não conseguirmos pegá-lo. O nível de Kim Vol-jin era inferior ao deles. O que significava que não importava quantos pontos Kim Vol-jin investisse em sua constituição, quase não havia como ele ter uma constituição superior à deles. Em outras palavras, não havia razão para eles perderem para Kim Vol-jin quando se tratava de velocidade e lutas de curta distância. Kim Vol-jin também estava bem ciente desse fato. Então, eles decidiram perseguir. Claro, Kim Vol-jin também planejou que as coisas acontecessem assim. 30 minutos. Não havia como ele passar 30 minutos fumando seu cigarro ou algo assim, não é? O fio translúcido escondido entre as árvores finalmente prendeu nos tornozelos de uma pessoa. Uau! Um grito saiu de um homem que caiu. Mas o choro não durou muito. No local onde caiu, pilhas pontiagudas de pedra preparadas penetraram no rosto do homem. Felizmente, seu capacete evitou que seu rosto se transformasse em polpa. Pudeog, mas não conseguiu evitar que seu pescoço fosse torcido para trás. Pudruru. Não muito tempo depois, o corpo do homem com o pescoço quebrado começou a convulsionar como se tivesse sido eletrocutado. Jun-il-wook. O restante gritou de surpresa ao ver como seu colega acabará de ser excluído da luta. Ei, seu filho da puta. Logo depois ele desabafou sua raiva contra o principal culpado de todo o caso. Isso foi tudo. Saia. Saia, seu filho da puta. O homem que só conseguia desabafar sua raiva e Jung-il-soo não saiu de sua posição. Ele sabia que se saísse imprudentemente da raiva, acabaria como seu colega. Maldito bastardo, eu disse para você sair. Em resposta aos repetidos gritos de Jung-il-soo, figuras que estavam escondidas atrás da árvore surgiram. Vamos, seu filho da puta, hein? No entanto, as figuras que apareceram eram esqueletos de goblins. Não um, mas 3. 3 soldados esqueletos goblins estreitaram lentamente a distância entre Jung-il-soo, cada um segurando uma adaga na mão. O quê? Com a chegada dos esqueletos dos goblins, Jung-il-soo começou a recuar de medo. Todo seu corpo mostrava como ele estava dominado pelo medo e não pela razão. Este fato fez com que os esqueletos avançassem sobre o homem sem qualquer hesitação. Poucos minutos depois, um grito ecoou na floresta. O que aconteceu? Park Ji-soo, que conseguiu curar as feridas no pescoço com a ajuda de uma poção curativa, abriu cuidadosamente a boca enquanto estava deitado. Eu não sei. Cook. Mas o que se seguiu à pergunta foi o gemido do seu último companheiro. O que é isso? Ele olhou para seu colega que o estava tratando. Argue reverência. Um colega se ajoelhou no chão após responder. Ele não estava morto. Puck. Mas à mercê de outra flecha, o companheiro caiu para frente. Merda, o que diabos está acontecendo? Park Ji-soo levantou-se reflexivamente de sua cadeira. No entanto, no momento em que ele se levantou, uma tontura terrível atingiu Park Ji-soo. Eka! Park Ji-soo tropeçou e caiu no chão. A ferida foi tratada, mas ele ainda estava anêmico devido à grave perda de sangue. Foi também o sintoma mais assustador. Foi um sinal de que Park Ji-soo não tinha muito sangue neste momento. Mesmo assim, Park Ji-soo tentou se levantar. No entanto, ele não conseguia se levantar, forçando-o a mover a parte superior do corpo. Então ele virou a cabeça na direção de onde vieram as flechas. Um homem com 3 goblins que estava acertando uma nova flecha em seu arco podia ser visto. Park Ji-soo conhecia o rosto da pessoa. Kim Vol-jin. Mas a imagem de Kim Vol-jin nos olhos de Park Ji-soo não era algo que ele já tinha visto em um jogador. Era a imagem de uma fera cujos olhos brilhavam ao ver sua presa. Enfrentando tamanho horror, Park Ji-soo não tinha dúvidas de que Kim Vol-jin já havia matado seu curandeiro e seus 2 companheiros guerreiros. Além disso, Park Ji-soo não questionou Kim Vol-jin. Eu vou morrer. Park Ji-soo estava mais ciente do que ninguém sobre o motivo pelo qual Kim Vol-jin iria querer matar Park Ji-soo e seus companheiros. Por favor, me poupe. Portanto, Park Ji-soo implorou por sua vida em vez de perguntar por quê. Eu farei qualquer coisa por você. Dinheiro. Vou conseguir o máximo de dinheiro que puder. Ele começou a negociar por sua vida. Mas Kim Vol-jin puxou seu arco sem qualquer hesitação. Eu escondi itens secretamente. Há algo que escapei por trás.
tenho coisas que acumulei secretamente. Então Park Jae-sung gritou. Apesar da anemia causada pela grave perda de sangue que o deixou tonto, Park Jae-sung não parou. Quando eu morrer, você não conseguirá pegar todos os itens que escondi secretamente. Eu sou o único que sabe onde está. Ah não, eu também conheço os segredos de outros jogadores além disso. De coisas que podem ser transformadas em dinheiro. Ele enfatizou repetidamente os benefícios de mantê-lo vivo. No entanto, Kim Woo-jin não respondeu e permaneceu indiferente às súplicas de Park Jae-sung. Em primeiro lugar, a situação não era nenhuma vingança contra um inimigo jurado, nem um duelo com a honra em jogo. Nada mais era do que um caçador caçando sua caça. É claro que não havia necessidade de simpatia ou espaço para negociação. Acima de tudo, Kim fez com que Woo-jin não precisasse tentar ouvir a história dos vivos. Logo, Kim Woo-jin soltou a corda do arco com uma expressão calma. Paan! Após um breve grito, uma ponta de flecha feita de seu próprio sangue perfurou o peito de Park Jae-sung. Park Jae-sung tirou sua armadura de couro durante o processo de tratamento do ferimento em seu pescoço, possibilitando que a flecha de Kim Woo-jin atingisse seu peito aberto. Coração, perfurou exatamente no local do seu coração. Naquele momento, Park Jae-sung pronunciou seu testamento final. Lê, item lendário. Kim Woo-jin pareceu surpreso pela primeira vez. Capítulo 18. O valor de um item lendário era indescritível. É muito caro não apenas para as pessoas comuns, mas era incrivelmente caro mesmo para pessoas que tinham muito dinheiro e bens. O que foi ainda mais surpreendente foi que na maioria das vezes, um item lendário não poderia ser comprado, não importando quanto dinheiro fosse oferecido. Na verdade, era possível contar nas mãos o número de vezes que itens lendários foram negociados no mercado. Além disso, os detalhes da transação em si foram vagamente listados de forma semelhante à forma como uma empresa revelou suas fusões e aquisições, apenas informando que tal negociação ocorreu. O valor de um item lendário era imenso a tal ponto. Foi o suficiente para mudar completamente a vida de alguém. Contudo, não havia garantia de que tal transformação seria incondicionalmente positiva. Em vez disso, muitas vezes era negativo. Quando se soube que um jogador possuía um item lendário, a partir de então eles passaram a ser virtualmente vistos como monstros que derrubaram um item lendário. Como mencionei antes, itens lendários não eram coisas que pudessem simplesmente ser colocadas no mercado para encontrar compradores ou sujeitas a tais transações. Itens ou páginas de habilidades de nível lendário não eram algo que os mercados comuns pudessem suportar. No final, só havia uma maneira de vendê-lo. Tornar-se um vendedor depois de ter poder ou influência suficiente para não ser roubado por outros. Até então, ele tinha que esconder o fato de que tinha itens de classe lendária e mantê-los trancados em segurança em seus braços. Park Jae-sung, ele vivia com um anel de classe lendário no dedo e escondeu esse fato atrás dele. Um anel positivo. Essa foi a razão pela qual Kim Woo-jin ficou surpreso. Nunca pensei que conseguiria isso. Mais outra. O item era familiar para Kim Woo-jin. Naturalmente, Kim Woo-jin também sabia o quão bom o item era. A opção em si pode não parecer tão espetacular e surpreendente para um item lendário. A habilidade lendária, Olhos de Anubis, permitiu que Kim Woo-jin lesse as memórias dos mortos muito rapidamente. Sua opção foi dar a Kim Woo-jin um poder sobrenatural. Comparado a isso, a opção de aumentar todos os níveis de habilidade em um não parecia tão boa. Na verdade, o poder do anel não fará muito pelo atual Kim Woo-jin. No entanto, uma vez que o nível de habilidade atingisse o rank S mestre, o anel mostraria um poder inacreditável além da imaginação. Consegui muito mais do que pensei que conseguiria. O poder deste anel permite usar a habilidade de classificação mestre como uma classificação ex ou uma classificação de transcendência. Foi um grande negócio. Elevar uma habilidade a um nível mestre exigia muito tempo, esforço e talento. Alcançar o nível de transcendência exigia uma sorte insana, semelhante a adquirir um item lendário. Porém, tudo isso poderia ser resolvido com apenas um item. Na verdade, o homem que usou esse item no passado comprou algo que normalmente não poderia ser comprado com dinheiro. Hayashi Konsuke. Agora eu sei por que o corretor fez isso. Hayashi Konsuke. Um ex-corretor de um mercado negro na Ásia, que ofereceu o anel positivo a um homem que lhe permitiu dominar a indústria do mercado negro na Ásia, ganhando a proteção daquele homem. Eu entendo como Johan Jorg colocou as mãos nisso agora. O rei dos mortos-vivos. Foi para ele que Hayashi Konsuke desistiu do anel positivo em troca de proteção. Ele roubou de Park Jae-sung e ofereceu a ele. Naturalmente não foi outro senão Hayashi Konsuke quem forneceu esta masmorra a Park Jae-sung e seu grupo. Não foi irracional. É claro que também foi ele quem ajudou Park Yong-wan em todo o processo quando vendeu itens e jogadores para o Japão. Achei que fosse Park Yong-wan quem havia garantido o anel positivo e dado a Johan Jorg, mas pensar que na verdade foi assim. Considerando a relação entre Park Yong-wan e Hayashi Konsuke, era certo. Kim Woo-jin não achava que houvesse dúvida sobre a conexão deles. O importante agora é que Kim Woo-jin encontrou a entrada para o mercado que Hayashi Konsuke criou na Coreia. Kim Woo-jin adquiriu outra presa mais uma vez. Sem hesitar, Kim Woo-jin colocou sua nova presa no dedo mindinho esquerdo. Quando ele colocou o anel que era grande o suficiente para caber seu polegar no mindinho esquerdo, ele se enrolou no mindinho de Kim Woo-jin como uma cobra. Ao mesmo tempo, uma energia imensamente quente que o próprio Kim Woo-jin podia sentir estava fluindo do seu dedo mínimo para o coração. Pensar que eu conseguiria uma especificação como essa. Depois de completar o equipamento do item, Kim Woo-jin mais uma vez verificou sua força. 5 soldados esqueletos. O mais notável foi que o número de soldados esqueletos que ele poderia agora convocar era de 5. Minha mana não aguenta mais. Somente 3 soldados esqueletos levaram sua mana ao limite. Convocar todos os 5 não foi possível neste momento. No entanto, Kim não se preocupou por muito tempo. Se não for suficiente, posso fazer isso sozinho. Ele ainda tinha sua carta mais poderosa, Kim Woo-jin, ele mesmo. Portanto, Kim Woo-jin não hesitou.
Acho que devo decidir o que colocar no meu inventário depois de terminar de caçar o troll. Kim Vol-jin começou a caça aos trolls. Provocador. Um monstro com altura entre 3 e 4 metros, pernas curtas e braços longos, e corpo que lembra uma cabaça. O aspecto mais assustador deste monstro foi a sua regeneração. Um monstro que não recuaria facilmente apesar de um ferimento grave era um pesadelo para os usuários da classe guerreira. Havia duas maneiras de matar um troll. Deve-se colocar óleo em seu corpo e colocá-lo no fogo, ou continuar a cortar sua carne como se estivesse cortando sashimi. Claro, o primeiro era o método padrão. Não era muito mais fácil e simples despejar óleo no corpo de um troll e atear fogo nele? Você sabe, você só tinha que esperar o troll enlouquecer e morrer. Além disso, quase não havia espaço para erros com esse método. Kim Vol-jin planejou naturalmente usar fogo. Além disso, Kim Vol-jin tinha seus soldados esqueletos. Enquanto os soldados esqueletos atraíam a atenção do troll, tudo o que ele precisava fazer era jogar uma garrafa de madeira contendo óleo e lubrificar o corpo do troll. Ele também poderia usar os soldados esqueletos como soldados suicidas. Não havia razão para considerar o método. Que o oio. Ele certamente pensou assim até ver seus 3 soldados goblins começarem a sincronizar a respiração e cortar repetidamente as pernas do troll. Em outras palavras, quando Kim Vol-jin viu a cena, ele teve que adiar um pouco o plano que havia preparado. Não é nem engraçado. Ele começou a rir como se não tivesse nada a dizer sobre a situação. Foi então. Wig, wig. O troll gritou e caiu no chão. Kugum. O enorme corpo atingiu o chão e emitiu um som violento. No entanto, nenhum som escapou dos soldados esqueletos. Tal geolag, tal geolag. Apenas os sons dos ossos podiam ser ouvidos enquanto eles cortavam persistentemente as pernas já esfarrapadas do troll. Kim Vol-jin balançou a cabeça com esta cena. Eu não esperava que isso acontecesse. O troll era um monstro com uma defesa fraca. Olhando apenas para a defesa, os trolls eram de fato inferiores aos orcs. É por isso que a segunda maneira de matá-los era cortar repetidamente seus corpos. Portanto, jogadores com habilidades suficientes não usaram necessariamente o primeiro método, mas sim o segundo. Definitivamente houve jogadores que cortaram persistentemente seu corpo para reduzir rapidamente sua regeneração. A regeneração de um troll não era absoluta. No entanto, mesmo assim, o fato de soldados esqueletos com a pequena estrutura de um goblin evitarem consistentemente o enorme porrete do troll e concentrarem seus ataques apenas em suas pernas não poderia ser explicado com mero talento e habilidades. Wig, wig. O troll lutou lamentavelmente para escapar dos soldados esqueletos goblins, que tinham apenas metade do seu tamanho. O troll gigante começou a rastejar de medo. Foi também a primeira vez que Kim Vol-jin viu tal coisa. Por outro lado, era uma visão comum para aqueles que observavam Kim Vol-jin por trás ou tinham que enfrentá-lo. Agora eu sei porque eles me olharam daquele jeito. Foi porque Kim Vol-jin era igual a eles. Ao lidar com o troll gigante, um monstro com baixa resistência ao fogo, Kim Vol-jin o derrotou dessa forma. Eles têm o direito de me chamar de filho da puta. Foi Kim Vol-jin quem agora estava criticando a si mesmo. Kim Vol-jin, é claro, não apenas assistiu. Kim Vol-jin jogou a garrafa de óleo em sua mão no troll em fuga. Já. A garrafa de óleo voou em um arco parabólico e quebrou o corpo do troll, cobrindo-o com óleo e lascas de madeira. Enquanto isso, Kim Vol-jin acendeu sua flecha usando uma pederneira. A flecha que segurava um pano encharcado de óleo ardia em chamas, então também desenhou uma parábola e perfurou o corpo do troll. Valeu. O corpo do troll foi incendiado. As chamas começaram a queimar a racionalidade do troll. A cena interrompeu os ataques dos soldados esqueletos. Em vez de atacar de forma imprudente o troll agonizante que se debatia freneticamente, eles decidiram observar a situação. Um deles olhou para Kim Vol-jin, como um cachorrinho que teve seu brinquedo tirado enquanto brincava com ele. Enquanto isso, Kim Vol-jin também olhou para o soldado esqueleto e pensou, eu me pergunto se eles também podem usar um arco? Naquele momento, Kim Vol-jin ouviu seu 12º nível. Não há razão para perder tempo aqui. Imediatamente após ouvir a notificação, Kim Vol-jin começou a encontrar sua próxima presa. Soldados esqueletos, cada um segurando uma arma na mão, seguiram Kim Vol-jin como patinhos perseguindo a mãe pata. Além disso, um deles carregava um arco na mão. Capítulo 19. Os jogadores realizaram muitas pesquisas sobre monstros. As informações sobre as características dos monstros, seus hábitos e comportamentos poderiam ser trocadas por dinheiro. É claro que muitas pesquisas realizadas não significam que muitos jogadores as realizaram. Quando um pequeno grupo de jogadores desenvolve um método através de extensa pesquisa e experimentação, a maioria dos jogadores simplesmente o copia. Não havia direitos de patente sobre como lidar e caçar monstros. Mesmo que existisse esse direito, era impossível entrar na masmorra e vigiar todos os jogadores. Kim Vol-jin pertencia naturalmente ao tipo de pesquisador. De certa forma, ele foi forçado a estudar. A Guilda do Messias teve que trilhar um caminho nobre, assumindo uma responsabilidade nobre, porém pesada, que ninguém mais teve que arcar. Tudo para conseguir mais do que sua única vida poderia oferecer atualmente, eles pesquisaram fanaticamente. Argumento. A cena atual em que um troll estava sendo severamente abusado por seus 5 esqueletos goblins foi fruto da pesquisa de Kim Vol-jin. Geoleu. 4 soldados esqueletos estavam cortando implacavelmente as pernas do troll sem qualquer sinal de piedade. Isso só foi possível porque Kim Vol-jin era o dono deles. Ting, um dos esqueletos goblins disparou flechas alegremente e freneticamente como um louco. Isso também foi possível porque era o soldado esqueleto de Kim Vol-jin. Geoleu. Depois de ficar sem flechas para atirar, ele se aproximou casualmente de Kim Vol-jin e pediu descaradamente por mais flechas. Kim Vol-jin deu um sorriso irônico com o gesto. Pensar que seria recompensado desta forma por todo o meu sofrimento até agora. Kim Vol pensou com um sorriso amargo. Mas se eu estiver satisfeito aqui, será isso.
Claro, Kim Vol-jin não ficou satisfeito só porque seus soldados esqueletos lutaram bem. Ele certamente não pretendia deixar seu destino para seus soldados esqueletos. Acima de tudo, Kim Vol-jin ainda não esqueceu. Não importa o quão forte o soldado esqueleto se torne, ele não pode alcançar Lee Se-jong sozinho. Ele não esqueceu quem foi sua última presa. Em seus ouvidos, Kim Vol-jin ouviu sua notificação de subida de nível seguida por uma notificação de liberação da masmorra. Assim que Kim Vol-jin ouviu o som, lembrou-se de um plano que havia imaginado em sua cabeça. Será no dia 5 de abril quando eu sair. Parece que chegarei na hora certa para o grande evento. No dia 5 de abril haverá um grande evento, grande o suficiente para abalar toda a península coreana. Kim Vol-jin, que saiu do portão da masmorra, foi saudado por uma temperatura quente e também pelo forte cheiro da primavera, completamente diferente do frio do início da primavera que fez sua pele encolher antes de entrar na masmorra. Um damas que agora não parecia muito diferente de um carro sucateado, esperava junto por Kim Vol-jin com a maré alta. Kim Vol-jin se aproximou das damas. Dururuk. Então ele abriu a porta do carro. Desta vez, uma pá deu as boas-vindas a Kim Vol-jin. Com a pá, Kim Vol-jin começou a cavar o chão que ficava a poucos passos do carro. Kang! Logo houve o som de um estrondo metálico. Um pequeno cofre emergiu do poço. Era um cofre que continha os principais pertences dos jogadores, seus smartphones, as chaves do carro e as carteiras. Talca. Kim Vol-jin desbloqueou habilmente o cofre com uma senha. Logo depois, ele ligou um smartphone preto. Ele viu várias mensagens de texto. Kim Vol-jin então olhou para um dos textos. Foram recebidos textos de um determinado número em um intervalo de 12 horas. Não havia identificador de chamadas. Kim Vol-jin enviou uma mensagem de texto diretamente para o número 5040-3202. Era um código. Bastardo cauteloso. Hayashi Konsuke. Era o código necessário para falar com ele. Era apenas lógico. Um homem envolvido em atividades ilegais em outro país não pode trabalhar de maneira direta. Apesar disso, Hayashi Konsuke criou uma barreira entre ele e seus clientes. Era uma cerca para se proteger caso o smartphone do cliente fosse entregue ou roubado por alguém. Existia o código para identificar a pessoa do outro lado. A data ao contrário. Além disso, a senha era a data invertida. Isso significava que a senha mudava todos os dias. Era simples, mas eficaz. Imediatamente, ele recebeu uma ligação de um novo número. Kim Vol-jin atendeu o telefone. Recebi a ligação. Quem é? Este é Kim Vol-jin. E quanto a Park Jae-sung? Ele morreu na masmorra. Respostas rápidas. Eu era seu parceiro. A conversa parou por um momento com a resposta inesperada. A pergunta veio depois de 1 minuto ou mais. Consegui cerca de 15 litros ou mais. Eu ouvi tudo do Sr. Park Jae-sung. Esse foi o fim da ligação. Tuk. A outra parte desligou o telefone. Kim Vol-jin franziu a testa. É mais irritante quando você ouve a voz dele depois de muito tempo. Na verdade, Kim Vol-jin ponderou sobre isso até o fim. Seja para usar Hayashi Konsuke ou matá-lo. Agora que Kim Vol-jin garantiu o anel positivo, o relacionamento entre Hayashi Konsuke e Johan Jorg praticamente desapareceu, e o valor de Hayashi Konsuke também caiu significativamente. Com tal diminuição em seu valor, não seria ruim para ele remover Konsuke Hayashi, que faz mais mal do que bem ao mundo, e comer os itens e fundos que adquiriu até agora. Mas no final, Kim Vol-jin optou por usá-lo. Se não fosse por este evento, eu teria removido sem hesitação. O fator decisivo que mudou sua decisão não foi outro senão o grande evento que estava prestes a começar. Para conferir o grande evento, Kim Vol-jin pesquisou o portal após pegar seu smartphone. Imediatamente surgiu um artigo. Este era o grande evento que Kim Vol-jin estava esperando. A masmorra de classificação A+ aparece. Essas notícias abalaram toda a população da Coreia. Eles não puderam deixar de ficar abalados. Classificação A+. Esta não é a segunda vez para a Coreia? Isso aconteceu apenas 20 vezes em todo o continente asiático. Além disso, se você pensar no tamanho da Coreia, é o mesmo que a Coreia ganhar na loteria consecutivamente. De qualquer forma, se for uma masmorra de classificação A+, masmorras de classificação A+ derrubaram um item lendário 7 em 20 vezes. Além disso, itens únicos simplesmente foram despejados como loucos. Masmorras de classificação A+ tinham uma grande chance de produzir itens de alto grau, incluindo itens lendários. As pessoas chamam isso de masmorra, mas parecia mais uma ilha do tesouro do que uma masmorra. Além disso, o limite de entrada é de 150 pessoas. Acho que é a primeira vez desde a masmorra de Tóquio que apareceu no Japão há um ano. Não o suficiente. É impossível para uma guilda licitar exclusivamente para masmorras de classificação A ou superior. E como é uma masmorra de classificação A+, tenho certeza de que até mesmo todas as guildas de Tom, Dick e Harry irão aceitar. Pelo menos 10 guildas irão concorrer, e cada guilda provavelmente receberá cerca de 15 assentos. Espero que seja esse o caso. Pode haver 150 lances de guilda. Naturalmente, eles tiveram que ser extremamente restritivos no acesso à ilha. A licitação será muito competitiva. O dinheiro por si só provavelmente não resolverá o problema. Quero dizer, não é este o único momento em que o governo pode tirar vantagem dos jogadores? Talvez eles vinculem os jogadores a um contrato. Além disso, para garantir os assentos, eles tiveram que pagar mais do que qualquer outra pessoa. Havia apenas uma guilda que poderia ganhar os assentos sem qualquer suborno. No entanto, a guilda do Messias certamente receberá pelo menos 10 assentos, mesmo sem qualquer suborno. Claro, se eles não derem assentos para a guilda do Messias, não começarão a protestar bem na frente da Casa Azul? Os manifestantes já estão em movimento. Eles estão exigindo que o governo conceda plenos direitos à guilda do Messias. Se você considerar o que a guilda do Messias fez, eles deveriam pelo menos ser premiados desta forma. Guilda do
do Messias, apenas o lugar deles estava garantido. De qualquer forma, a competição dentro de qualquer guilda pelas vagas será uma loucura. A competição não será apenas insana. As facções dentro da guilda farão de tudo para incluir seu pessoal. Os funcionários da guilda vão enlouquecer. O resto das guildas iniciaram uma batalha silenciosa para conseguir os assentos e depois lutaram novamente internamente para preenchê-los. Caramba! Era assim que se parecia a guerra que o líder da equipe de apoio da masmorra, Jean Volcel, estava travando. Achei que 20 assentos seriam mais que suficientes, mas ninguém está disposto a se comprometer e deixar outra pessoa ocupar o assento. Droga, para começar fomos nós que conseguimos os lugares. Apenas um momento atrás, quando a Guilda Fênix garantiu até 20 assentos, Jean Volcel pensou consigo mesmo que seu trabalho seria muito mais fácil, já que restariam apenas 2 assentos na Guilda da Fênix após a divisão entre as 3 facções. Ele achava que as 3 principais facções poderiam facilmente chegar a uma conclusão através do seu próprio acordo. Pensar que eles prefeririam ter apenas um time. Ainda estaria tudo bem, mesmo que nem todas as 3 facções tivessem permissão para participar da expedição, mas no momento elas se recusavam a permitir a entrada de várias equipes. Isso significava que haveria mais competidores lutando pelas vagas. Era compreensível quando se pensava sobre isso. Se os jogadores fossem de guildas diferentes, eles poderiam se envolver em uma luta sangrenta por vários motivos possíveis. Em contraste, era difícil para os mesmos membros da guilda travarem uma luta sangrenta por qualquer motivo. Em outras palavras, ninguém pretendia cooperar, porque todos estavam transbordando de confiança. Bem, eles basicamente empilharam incontáveis itens de nível 10 desde o início. E com razão. Depois que eles escolhem seus membros, não é difícil atraí-los com itens exclusivos. Já se passaram cerca de 4 anos desde que o mundo se transformou em um jogo. E como a maioria dos jogos, agora havia muitos itens bons para os níveis mais baixos. Jean Volcel pensou que realmente não seria difícil para eles equipar seus membros recrutados com todos os itens únicos ou superiores e transformá-los em uma fortaleza ambulante. Não importa quanto você invista, um item lendário fará tudo valer a pena. Além disso, esta masmorra tinha méritos mais que suficientes para justificar o investimento. O orgulho deles também está em jogo. Ao mesmo tempo, havia coisas mais importantes que o mérito em jogo. Nessas circunstâncias, a história da seleção de membros para os 20 assentos que a Guilda Fênix garantiu não terminaria facilmente. Que dor! Ninguém poderia prever como a história se desenrolaria. Haverá sobras no final? A única coisa que Jean Volcel pôde dizer com segurança foi que era praticamente impossível organizar todos os 20 cargos, deixando 1 ou 2 assentos vagos. E quando essa situação chegou, esses 1 ou 2 assentos tiveram que ser preenchidos de alguma forma por alguém. Quem não preencheria todas as 20 vagas que conquistou por pouco? Quem quer que vá ocupar a vaga terá uma linha muito forte apoiando. Ou pode ser alguém sem absolutamente nada. Naquele momento, o pensamento de um homem surgiu em sua cabeça. Jogadores como Kim Voldin. O líder da equipe, Jean Volcel, que pensava nele, acenou com a cabeça. Sim, uma pessoa como Kim Voldin que é sincero, trabalhador e talentoso. Pelo menos não haverá mais problema se ele entrar. Seria melhor do que colocar alguém com algum dinheiro lá e depois causar confusão. No entanto, Jean Volcel deu um sorriso irônico. Era virtualmente impossível para Kim Voldin conseguir o lugar. Mas não há como um jogador como Kim Voldin, que não tem nada, conseguir a vaga. A menos que alguém com voz equivalente à de Park Yong-wan mencione o nome dele. A menos que um milagre aconteça. Capítulo 20. Não demorou muito para que a masmorra de classe A+ se tornasse um grande evento que causou sensação na Península Coreana. O governo trabalhou incrivelmente rápido e, consequentemente, a imprensa divulgou a notícia. Uma matéria especial estampou o site do portal e uma transmissão especial dominou o canal. As celebridades deixaram o evento ainda mais quente, como se já estivessem esperando por isso. As guildas que garantiram vagas também aproveitaram a oportunidade para divulgar seus nomes. Naturalmente, cidadãos e internautas também se atiraram nas chamas. Como esperado, a maior parte da atividade na internet criada pelo público foi disparada contra a Guilda do Messias. De qualquer forma, a República da Coreia estava repleta de histórias sobre a masmorra de classificação A+. No entanto, havia uma área separada que foi alienada desse mundo. O cassino estrangeiro, The Oasis City, localizado na ilha Yongjong, Incheon, não viu nem um pouco de calor criado pela masmorra de classe A+. A sala privada com mesa onde Kim Voldin entrou era a mesma. Nós chegamos. Não havia sinais de ansiedade ou crise na sala onde Kim Voldin acabou de entrar sob a vigilância de inúmeros guarda-costas. Todos olhavam para suas cartas com uma expressão serena no rosto e as fichas se moviam mecanicamente. Entre eles, um grandalhão vestindo terno branco e mordendo um charuto olhou para Kim Voldin. O corte de cabelo curto e esportivo, a aparência durão e a aparência feia lembravam-lhe os gangster que eram os personagens principais desse tipo de palco. Já faz muito tempo. Então o homem de terno branco moveu o queixo e um homem com uma aparência altamente contrastante se aproximou de Kim Voldin. Era um homem de estatura pequena, olhos rasgados, tromba proeminente e dentes realmente rebeldes, como os de um rato na vala. Ele, olá? A boca do homem pronunciou desajeitadamente uma palavra coreana. Era típico dos japoneses que mal aprendiam coreano. Você preparou a mercadoria? Sim. Kim Voldin teve que agir desesperadamente na frente dele. Ainda é um cara inacreditável do qual não consigo rir. Os atores eram Konsuke Hayashi e Kim Voldin, que mal conseguia conter o riso na frente do rosto. Foi exatamente como ele disse. Konsuke Hayashi, o homem que Kim Voldin queria conhecer, era o homem desleixado à sua frente. O homem que ofereceu o anel positivo ao rei dos mortos-vivos e governou o mercado negro, abrangendo toda a Ásia com seu apoio, negociando armas ilegais, drogas, humanos e até países. Talvez,
Ele também era um homem com um espírito muito cruel. Mesmo que não fosse lucrativo, ele ficaria mais do que feliz em matar uma mulher quando estivesse com vontade de fazê-lo. Ele tinha muitos talentos e métodos para transformar corpos humanos em dinheiro. Claro, ele também tinha muitos inimigos. Mesmo assim, ele sobreviveu. Ele sobreviveu ainda mais que Kim Voldin. Talvez a guilda do Messias esteja atrás dele. Essa foi a única coisa que deixou Kim Voldin hesitante. Antes de morrer, Park Shi lhe contou que ela iria fazer um acordo com o rei dos mortos-vivos. Era altamente provável que a guilda do Messias se esforçasse muito para descobrir onde residia Hayashi Konsuke, que apoiava o rei dos mortos-vivos. Caso contrário, havia uma grande possibilidade de já terem tido contato desde o início. Claro, isso não era importante agora. Aqui estão as mercadorias. Kim Voldin entregou a transportadora de viagem que trouxera. Konsuke Hayashi recebeu a bolsa. Depois de entregar a sacola, Kim Voldin perguntou: se houvesse uma masmorra que você planejasse dar ao irmão Park Jae-sung, você a apresentaria para mim? Essas palavras fizeram Konsuke Hayashi estreitar os olhos até certo ponto. Seus olhos já pequenos dificultavam a visão. No entanto, a expressão em seus olhos cunicos era certamente diferente. Boss, vou entrar e informar o chefe. Depois de falar, Konsuke Hayashi se aproximou do homem que jogava pôquer, e o homem olhou para Kim Voldin. Kim Voldin sorriu de volta ao seu olhar. Ele mordeu a isca. A partir de agora, Konsuke Hayashi conduzirá uma investigação mais agressiva sobre Kim Voldin. Naturalmente, ele verá o quão fudido Kim Voldin estava antes de o mundo se transformar em um jogo. Com base nisso, ele concluirá que Kim Voldin não é um cara comum e que é um homem com um conjunto de habilidades ocultas. Agora ele vai entregar a isca para Park Yong-wan. Todas essas informações irão para Park Yong-wan. E para Park Yong-wan, não há candidato melhor do que o para ser seus olhos. Então Kim Voldin alcançará o que queria. Konsuke Hayashi se aproximou dele e lhe entregou uma ficha. Aqui está o chip. Pegue o chip e vá lá fora e o dealer irá trocá-lo. Há mais alguma coisa em que eu possa ajudá-lo? Kim Voldin respondeu à pergunta. Na verdade, eu não trouxe carro. Você poderia me chamar de táxi? Você só precisa me pagar uma taxa de táxi. Anondong, distrito de Yongsan, Seul. Em um dos pátios mais famosos da Coreia havia um palco onde nem mesmo as pessoas mais ricas conseguiam chegar perto. Havia um lugar onde moravam os chefes dos conglomerados coreanos. Era um castelo. Um lugar onde era necessário obter permissão dos nobres do castelo para poder ser seu vizinho. Havia um homem que os donos do castelo convidaram. Kim Voldin? Acho que já ouvi esse nome antes. O protagonista era um belo homem de 29 anos com corpo de modelo, que recebeu um relatório de uma bela secretária em uma mansão particular que já pertenceu ao chefe do segundo conglomerado do país. Você provavelmente já ouviu falar disso durante o incidente do lodo transformador. Park Yong-wan. Afiliado à Phoenix Guild, ele foi o 8º jogador na Coreia a atingir o nível 100. Isso foi suficiente para torná-lo seu vizinho, como uma das autoridades absolutas da República da Coreia. Mais do que qualquer outra coisa, haveria vizinho melhor do que alguém que consegue rasgar o corpo de um monstro com as próprias mãos em um mundo cheio de monstros? O cara que pegou o monstro-chefe apunhalando seus ajudantes pelas costas. Ele, o cara que é comumente chamado de filho da puta. Ele agora estava falando sobre Kim Voldin. Naquela época me disseram que ele definitivamente não era normal. Além disso, Park Yong-wan sabia que Kim Voldin não era um filho da puta que, como todos afirmavam, não tinha habilidades reais. Era natural que ele soubesse. Sim, foi assim que Baek Volsuk testemunhou. Park Yong-wan foi uma das pessoas que inicialmente espalhou os rumores ruins sobre Kim Voldin. Depois disso, trabalhamos para que não houvesse barulho. Para ser mais preciso, a facção de Park Yong-wan fez o trabalho. Mas agora, Hayashi lhe enviou um perfil dele? Agora o nome de Kim Voldin foi mencionado mais uma vez. Ele entrou em uma masmorra com o grupo de Park Jae-sung, mas foi o único que voltou vivo? Seguindo seu nome veio a notícia da morte de Park Jae-sung, um subordinado com quem Park Yong-wan se importava um pouco. Bem, Park Jae-sung era muito ganancioso considerando seu nível de habilidade, então não seria estranho ele ir para o inferno a qualquer momento. Claro, ele não sentiu nenhuma gota de tristeza pela morte de Park Jae-sung. Para Park Yong-wan, ele nada mais era do que um cavalo útil. Mas é uma pena. Eu iria usá-lo o máximo que pudesse e me livrar dele no final. Em vez disso, Park Yong-wan estava planejando eliminá-lo silenciosamente depois que ele cumprisse seu uso. Então, o que você acha? É possível que Park Jae-sung conhecesse Kim Voldin no passado. Como você sabe, Park Sejong conhecia gangster que atuavam em gangue não antes de se tornar um jogador. Ele pode tê-lo contratado depois que Kim Voldin se tornou um jogador. Na verdade, foi Park Jae-sung quem contatou Kim Voldin pela primeira vez. Ouvi dizer que Park Jae-sung chamou Kim Voldin ao seu escritório. Qual é a possibilidade de Kim Voldin ter lidado com Park Jae-sung? Mesmo que as habilidades de Park Jae-sung sejam insuficientes quando se trata de matar monstros, ele não é o tipo de pessoa que é esfaqueado nas costas por um jogador. Acima de tudo, o contato de Kim Voldin com Konsuke Hayashi através da comunicação de Park Jae-sung rede indica que eles tinham pelo menos um relacionamento de parceiro. Park Yong-wan assentiu. Então, Kim Voldin é alguém que escondeu suas habilidades e agora é um agente livre após a morte de Park Jae-sung, certo? Sim. Sua opinião? Ele certamente tem algo em mente. Tenho certeza de que há espaço para negociações. Acima de tudo, seu passado é limpo. Não há sinais de que tenha sido tocado. Sua capacidade de sobreviver já foi confirmada, então ele não parece não ter a habilidade de ser um cão de guarda. Cão de guarda. Foi por isso que Park Yong-wan e sua secretária se interessaram pelo garotinho chamado Kim Voldin. Eu sempre soube, mas não há um único jogador em quem eu possa confiar, mesmo depois de ter comprado itens, pago e dado todo o suporte que precisavam.
Park Yong-won formou um grupo de 6 membros para atacar a masmorra de classificação a mais. Ele também os equipou com os melhores itens exclusivos que pôde encontrar. A quantidade de dinheiro que ele gastou foi considerável. Em vez de contar, ficou mais fácil calcular quanto ele gastou por unidade de prédios comerciais na estrada Garozu. Naturalmente, a única razão para tal investimento foi a possibilidade de garantir um item lendário. Mas aqui estou eu tentando recrutar um cão de guarda porque tenho medo que eles me traiam. Que porra é essa? Certo, mas o problema era que não havia garantia de que os investidos estariam dispostos a entregar o item lendário depois de obtê-lo. Na verdade, não havia nada que ele pudesse fazer se tentassem esconder isso. É melhor confiar num congressista do que num jogador. Em primeiro lugar, Park Yong-wan sabia melhor do que ninguém que as pessoas mais traiçoeiras do mundo eram os jogadores. Provavelmente só existe um jogador no mundo, Lee Se-jong, em quem se pode confiar. Sim, provavelmente só posso confiar naquele pequeno bastardo. Se alguém tivesse que escolher, só poderia confiar em Lee Se-jong do Messias. De qualquer forma, Park Yong-wan precisava enviar um vigilante para monitorar seu investimento. Kim Woo-jin agora estava sendo referido como um possível candidato. Bem, então vamos colocá-lo como um possível candidato também. Sim, claro, isso não significava que ele apostaria tudo em Kim Woo-jin. Desde o início, mesmo que ele quisesse adicionar Kim Woo-jin, isso não significava que ele seria selecionado. Tudo que Park Yong-wan conseguiu fazer foi lançar várias bolas. Jogue os candidatos e o resto fica por conta da guilda. Como a equipe de suporte tem grande influência na seleção, mande um presente para o líder da equipe G1. Sim, agora só faltava esperar para ver quais bolas seriam selecionadas. Busan. Embora ainda fosse uma primavera fria, as coisas estavam começando a esquentar. Foi o calor criado por uma masmorra de classificação a mais, a segunda a aparecer na Coreia. O estacionamento da Universidade Bujeon, onde a masmorra de classificação a mais foi construída através da remodelação do playground da universidade. Oh meu Deus! Tem algum salão do automóvel acontecendo aqui? Parece que todos os melhores carros do mundo estão reunidos aqui. Foi construído para jogadores e estava repleto de carros caros que, na maioria das vezes, só podiam ser vistos através do uso de um mecanismo de busca. Mas Bugatti. É um Bugatti. Aqui está um Koenigsegg. Havia até hipercarros multibilionários que eram difíceis de ver em solo coreano. Eles mal conseguiam olhar para isso devido ao quanto brilhavam. Os jogadores estão muito bem. Os jogadores desta vez estão em níveis diferentes. Eles são os jogadores mais populares, certo? Inferno, algumas pessoas até lutam para conseguir um emprego de meio período para pagar as mensalidades da faculdade. Além do mais, esse grupo era formado pelas perspectivas das principais guildas, que mostravam os mais brilhantes talentos e habilidades. Eles eram como estrelas aos olhos do público. Ordem real. Em outras palavras, eles simplesmente aceitaram apenas o melhor. Se alguém lhes dissesse para andarem em um carro leve, eles seriam o tipo de pessoa que arrasaria o carro ali mesmo, naquele momento. Um carro leve e desgastado apareceu onde apenas os melhores dos melhores estavam reunidos. Ei, o que é isso? O que é isso? Essa pessoa é louca? Não. Como é que aquela pessoa entrou lá com aquele carro? Achei que só jogadores poderiam estacionar lá, certo? Você está certo? Todos com uma expressão de consternação no rosto, olhavam vagamente para o carro em busca de uma vaga para estacionar. Como se tivesse encontrado uma vaga para estacionar, entrou entre dois carros que ocupavam 2 vagas. Oh meu Deus! Koenigsegg e um Bugatti. Foi o momento em que um carro leve se destacou orgulhosamente entre os veículos cujo preço ultrapassou 2 bilhões de won por unidade. Logo, a porta do carro leve se abriu abruptamente como se fosse bater no Bugatti e de dentro saiu um homem, Kim Woo-jin. Ele apareceu. Ao chegar, ele imediatamente olhou para o carro ao lado dele. Um carro que custou mais de 3 bilhões de won, e ainda mais quando foram adicionadas opções. Um tipo de carro que as pessoas que amam carros admirariam profundamente. Isso deixou uma impressão profunda até mesmo em Kim Woo-jin quando ele ficou na frente do carro e olhou para ele. Suspirar. Estacionou corretamente pelo menos. Esse era todo o apreço que ele tinha pelo carro. Kim Woo-jin não teve mais impressões do carro. Ele não pensava em como tirar a chave do carro do dono ou em quanto poderia ganhar se o vendesse de segunda mão. Estou feliz que as coisas tenham acontecido como planejado. E eu nem precisei revelar minha habilidade. Neste momento havia apenas uma coisa que Kim Woo-jin queria em mente. Sou eu quem pegará a presa do Lord Orc. O item que o monstro-chefe desta masmorra, o campeão Orc, tinha em sua posse, presa do Lord Orc. Esse foi o alvo de Kim Woo-jin nesta caçada. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.